E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, estamos aqui para mais um podcast em parceria com o Ferascast. Peço para você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal do Feras, se inscreve. Se você ainda não for inscrito aqui no canal do Negão, se inscreve também, dá essa moral para nós. Já pega o link dessa live agora, fortalece meu trampo aí, ó, compartilhando o link dessa live, compartilha no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Telegram, entendeu? Marca lá, @canal do Negão, se for lá no Twitter, para que eu possa curtir. Faz um story aí falando que a gente está ao vivo também, para que eu possa repostar. Dá essa moral para nós aí, beleza? Hoje nós estamos aqui com o historiador e também advogado Marcelo Andrade, é isso mesmo, Marcelo? É isso. Mas aí, antes aqui, fala alguma coisa aí, Igor, que o Igor tava de férias. Eu tava de férias, voltei, queria dar boa noite. Isso aí. Saudade de estar aqui com vocês, trocando essa ideia, e, enfim, levando conteúdo de qualidade pra vocês. E completando o que o Negão falou, se você veio do canal do Negão, já se inscreve no Ferascast. Se você tá pelo Ferascast, se inscreve no canal do Negão. Vamos fortalecer essa parceria pra gente ir cada vez mais longe. Marcelo beleza? Também tem um canal no YouTube, então, por favor, já segue ele também. O link dele vai estar aqui no primeiro comentário fixado, fechou? Posso começar? Marcelão, por que a escravidão acabou, se era um bom negócio? Então, inicialmente agradeço muito o convite. Foi uma honra estar aqui. Já conhecia, vou te chamar de Negão, já conheci o Negão lá da Jovem Pan. Isso. Inclusive, você deu uma coisa muito curiosa que eu vou passar a usar. Você chama os comunistas de anti-horário. Anti-horário. Né? Muito eu bom, vou, né? Vou usar isso, Excelente, se você me deixar, eu vou usar. Te dou a referência. Com certeza. Mas eu achei muito boa, porque eu sempre critico os marxistas, achei isso daí excelente. O anti-horário é muito bom, né? Ficou muito bom, então eu gostei. Então eu vou usar, mas te dou a referência isso daí. Bom, então vamos... Então, sem fugir ao assunto, por que a escravidão acabou? Porque assim, eu sempre pensei na escravidão do seguinte. Você tem uma colheita, você tem uma fazenda... Você precisa semear, você precisa arar a terra, você tem todo um trabalho. Você tem escravos, você tem uma mão de obra que você compra e é sua, como se você tivesse comprado gado. Por que ela acaba? É uma coisa que eu nunca entendi. E por que demorou tanto no Brasil? Que parece que a gente foi um dos últimos, acertei? Fomos dos últimos, infelizmente. Aí, primeiro que a escravidão era uma coisa que era nunca para ter acontecido, né? É lógico que é uma coisa imoral. Comércio de escravo é uma coisa... Comércio, não. Tráfico de escravos é uma coisa abjeta. Tem razão, ele era extremamente lucrativo por vários ângulos. Não é só o ângulo do senhor de engenho ou fazendeiro aqui do Sudeste. Era um bom negócio para as tribos africanas, porque como que era o comércio de escravos? Os portugueses, ou holandês, ou inglês, ou francês, todo mundo fez comércio de escravo. Não foi só português, não foi só espanhol, foi todo mundo. Todo mundo tem culpa no cartório, por assim dizer. Então, eles não iam atrás de africanos livres. Então, a impressão que tem, eu cheguei a ver um livro escolar que era assim, uma representação do homem europeu lá pegando o laçando africano, ali, né? É verdade, laçando no meio do mato. É uma iconografia completamente ridícula. O que acontecia? Muitas guerras na África, né? Assim como no Brasil as tribos sempre ficavam se matando e guerreando, e a tribo vencida virava escravo da tribo vencedora. Quando não virava janta também, né? Quando não virava janta, porque na África também tinha canibalismo e tinha sacrifício humano. A África chegou até açougue de carne humana. Caramba. E era muito comum a tenda, né, a base do líder tribal, né, a oca do líder tribal, usando uma expressão que não é da África, não é do Brasil, que era pavilhada de ossos humanos, para ele demonstrar poder. Às vezes ele pendurava colares com ossos humanos, igual no Brasil, igualzinho. Então, era uma coisa que as tribos africanas tinham honra de ter escravos, porque significava que eles eram vencedores. E antes que eu esqueça, algumas, não muitas, mas algumas, protestaram contra o fim da escravidão. Teve protesto, uma carta de um rei africano protestando contra a Rainha Vitória, por que ela estava querendo combater o tráfico negreiro, e uma carta ao rei de Portugal também, porque ele também estava querendo combater o tráfico negreiro. Então, sobre o ângulo das tribos africanas, havia uma escravidão endêmica lá, né? Então, havia um excesso, quer dizer, havia muito escravo que eles podiam absorver, então eles podiam negociar esses escravos. Alguns ficavam com eles como escravos, outros eram sacrificados. E aí, então, eles eram vendidos para esses traficantes de escravos na Rota do Atlântico.
Também tinha a venda da rota do Saara, que era para os muçulmanos. E também tinha a venda também na rota do Índico também. Então não é só para o Atlântico que vinha. Aliás, a rota do Saara é muito mais antiga que a do Atlântico, né? E a do Índico também. Então, aí se negociava com esses traficantes de escravos, que aí, então eles vendiam os escravos para os Estados Unidos, para as 13 colônias, Caribe e para o Brasil. O Brasil que via a maioria desses escravos, mais ou menos 40%. Do tráfico atlântico. A maioria vinha para cá. A maioria veio para o Brasil. Dos 12 milhões estimados de africanos que foram, que fizeram, né, a travessia do Atlântico, né, da África para a América, 4 milhões é o Brasil. Os números variam, né, de um autor para o outro. Por causa do nosso tamanho? Então, porque aí que tá. Existe a lenda que o Brasil era uma colônia pobre. Ora, para suportar uma vinda de africanos para cá, significava que havia muito trabalho. Que havia uma atividade lucrativa aqui, que tinha demanda. Então, isso prova que a colônia do Brasil não era pobre, era rica. Porque era muito caro esse tráfico de escravos. O traficante de escravos cobrava caro, né? Então, se não houvesse então, uma rentabilidade por parte do senhor de engenho, dono de fazenda, lembrando que a maioria dos escravos que vieram para o Brasil não foram para trabalhar em grande propriedade, trabalhar em pequenas propriedades. Então, às vezes, era mais comum no Brasil alguém ter um escravo ou dois do que ter 100, 200. Nos Estados Unidos era o contrário, era mais comum ter muito escravo do que ter pouco. Né? Então, foi muito lucrativa para as tribos africanas, para os traficantes e para aqui quem precisava da mão de obra, quem não tinha que pagar. Tinha um investimento pesado inicial, depende da época da história, né? Porque esse tinha equivalente em ouro, então dá para saber. Nas épocas que o comércio dava uma refreada, o custo de um escravo era o equivalente a uns 300 mil reais hoje. Já chegou épocas que era mais barato, né? Naquela época a gente plantava o quê? Cana? Então, teve vários ciclos de riqueza no Brasil. O primeiro ciclo de riqueza foi o pau-brasil, que não foi associado à escravidão porque não tinha tanto lucro. O primeiro ciclo de riqueza a necessitar de obra escravo foi a cana-de-açúcar, com os engenhos, principalmente no Nordeste. Aí temos outro ciclo de riqueza com o ouro, que também demandou escravos para trabalhar em Minas Gerais. Tem o outro ciclo de riqueza, aí aqui associado principalmente a São Paulo, o ciclo do café, que também demandou muita mão de obra escrava. Né? Então, o Brasil teve vários ciclos econômicos, né? Dominantes, não foram os únicos. Existe uma lenda que o Brasil era só plantation. Plantation é monocultura exportadora. Não é verdade. Só para você ter uma ideia, a pauta de exportação da Bahia, no final do século XVIII, era mais de 100 itens. Né? Mais de 100 itens de exportação. Então, era muito plural. E também um mito que a única coisa que interessava ao Brasil na África era escravo. Não é verdade. Teve um forte intercâmbio comercial e cultural entre o Brasil, principalmente a Bahia, e a África. Principalmente Angola. Então, houve muito intercâmbio. Teve brasileiros que foram morar na África. O Brasil chegou a ter uma colônia de brasileiros negros em Benin, por exemplo, na Nigéria. Então, quando a França dominou Benin, Daomé, não é mesmo? Eles tiveram que fazer uma escola onde falava português, tal quantidade de brasileiros negros lá. E no Ghana, em Ghana também, na Nigéria, chegaram até a fazer uma igreja, acho que foi demolida, no estilo daqui do Brasil, lá, que eles eram católicos, né? E eles tinham até uns nomes. Forte, então. Presença forte. Eles tinham até uns nomes, né? Em Gana, eles eram chamados de ajudás, esses brasileiros. E na Nigéria, eram chamados de tabons. Porque o brasileiro fala, tá bom. Tô brincando. Aí virou tá bom. Então, teve um intercâmbio. Né? Quem começa com a parada, vamos dizer assim? Eu queria voltar realmente na pergunta que você fez. Que é isso. É tipo assim, por que parou? Né? Por que se era tão lucrativo? Né? Houve um movimento no século XIX, principalmente via Inglaterra, de querer acabar com isso. Quer por questões humanísticas, quer também por questões econômicas. Teve também pressão da Igreja Católica para acabar com isso, tanto no Brasil como vindo de Roma, que tem que acabar com esse comércio escravo, que é imoral, que não tem jeito. Então houve pressões de vários lados. A pressão mais efetiva foi pela Inglaterra. Não porque a Inglaterra
fosse defensora, boazinha não, é por outros interesses, inclusive pelo próprio interesse da demagogia, ó. Estamos aqui liderando a abolição de escravidão, né? A gente vê muito que a esquerda pega pautas interessantes, ecologia, defesa dos oprimidos e tal, tudo conversa mole, mais ou menos a mesma linha da Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha algumas malandragens, a Inglaterra estava já passando pela Revolução Industrial. Ora, a Revolução Industrial você tem que pensar no mercado consumidor, escravo não consome, quem consome é assalariado. E aí a gente começa a produzir, a Inglaterra pensando, está produzindo coisas de maior valor agregado. Quem que vai comprar isso? Escravo não tem dinheiro. Então, vai ter que ser alguém que já tem que ter dinheiro. Então, se pensou-se em assalariados, né, para isso. Só que a Inglaterra fez uma malandragem, né? Ela, depois, quando acabou o tráfico de escravos, uma coisa que é pouco comentada, ela patrocinou, ou melhor, empresários da Inglaterra, né, fizeram um comércio de escravos disfarçado, sem esse nome, chamado de coolies ou blackbirds. Blackbirds no Extremo Oriente e Oceania. E para a América, chamado de coolies. Mas totalmente fora da lei ali. Totalmente, ou tipo, eles mudaram o nome grossa, e fizeram uma lei ali. Grossa. Então eles iam na China, na Índia, montavam contratos fajutos, contratos fake, hoje seria a língua usada. E aí os coitados indianos e chineses, passando necessidade lá, assinavam os contratos de trabalho, pegava essa turma, põe nos mesmos navios que os africanos que até então levavam os africanos. Os africanos e levavam para os mesmos destinos dos africanos. Caraca, velho. Então o Equador pegou isso, Chile, Peru, costa oeste americana. Eles mudaram um pouco o nome e a mão de obra. Mudaram o nome, a mão de obra e o foco. Eu posso dizer, então, que é uma espécie de pressão da Revolução Industrial? Ela que acaba meio que pressionando o fim da... Sim, dado mas ela não... então a escravidão não acaba pelo ser humano olhar e falar assim, caraca... É meu semelhante. Caraca, a gente tá escravizando. Não é errado. Um interesse entrou um interesse financeiro e a prova disso é que quando alguns lugares que ainda precisavam de escravo inventaram os coolies. Lembrando que o Brasil pegou muito pouco coolie. O Brasil pegou aí no máximo uns 3 mil coolies, mas o resto do mundo... Por que a gente demora? Porque demorou para chegar à indústria aqui? Então, esse caso é interessante. Por que demorou no Brasil, né? Aliás, o Brasil, quando teve a abolição de escravos, antes que eu esqueça, libertou 700 mil escravos. E nos Estados Unidos, quando houve a libertação dos escravos, foi 4 milhões. Caraca. Por que a diferença tão grande se aqui se a gente recebia mais escravos, né? E lá recebeu menos? Porque aqui no Brasil tinha mais alforria. O Brasil foi o lugar do mundo que teve mais alforria. Estudos sistemáticos feitos por historiadores que foram em cartórios do século XIX, havia então um hábito muito enraizado no senhor, ou o senhor de engenho, dono de propriedade, qualquer um, de quando morresse, no testamento, libertasse os escravos. Então, a quantidade de alforria do Brasil foi a maior do mundo. Então, a gente era bonzinho, né? Era perto dos outros, o Brasil era melhor, sem dúvida. Mesmo com a demora. O Frank Tannenbaum, que é um autor americano, que tem um clássico sobre o tema de escravidão, ele disse que no Brasil é o lugar mais bem tratado dos escravos. Depois, a Espanha, depois a França, depois a Inglaterra, e o pior deles era a Holanda. Caramba. Vários viajantes que vieram no Brasil, principalmente Saint-Hilaire é o sobrenome, né? Auguste de Saint-Hilaire, quando andou no Brasil, ele na coisa disse que aqui os escravos eram mais bem tratados que em outros locais. Muitos locais os escravos comiam à mesa com os senhores. Isso é relatado também pelo Câmara Cascudo aqui no Brasil, que pouca gente, a esquerda odeia o Câmara Cascudo porque ele fala umas verdades lá. Interessante. O Gilberto Freire também fala nesses termos. Então, tinha esse tratamento mais tinha um tratamento olho muito mais humanizado no Brasil. Interessante. Então, se comia à mesa com os caras, rezava junto com o senhor. Havia uma legislação protetiva. Em Minas Gerais, tem um instituto jurídico único na história da escravidão, pelo que eu chamo, chamado de coartação, que é o direito que o escravo tinha de trabalhar um dia por semana para comprar a própria liberdade. Que legal. Que aí ele, com aquilo, ele juntava uma grana para poder... Então, o escravo trabalhava de segunda a sexta, sábado ele trabalhava para ele e domingo ele descansava. Interessante. Uma dúvida que eu tenho sobre essa questão da escravidão é em que momento começou a ter cor na escravidão?
né? Porque aí, vendo um pouco de filme, você vê que antes da escravidão ali, você vê que tinha... Não Ela da existe escravidão, desde mas... que o ser humano... sempre desde existiu, que mas... o ser humano nasceu maior do que o outro. Perfeito. Mas assim, Desde que o mundo é em que mundo. momento que teve a mudança? Fala assim, não, o escravo agora é o negro. Porque antes tinha a escravidão do cara que era pobre, né? Ou, Então, enfim, que vinha de uma origem de escravos. Mas em que momento passou a carimbar o escravo ali, você olhar nele e falar, é um escravo? Então, o assunto é complexo e longo, né? A escravidão não necessariamente é uma coisa racial, hein? A escravidão pode levar ao racismo e o racismo pode levar à escravidão, mas não é automático conforme se fala. Tanto é que brancos escravizaram brancos, negros escravizaram negros, japoneses escravizaram japoneses, então tem tudo. Sim. A escravidão, então, existe desde que o mundo é mundo, é a regra. O vencedor, numa luta, o venceu lá alguém, o vencido se torna escravo, se torna posse dele. Tanto é que a origem do termo escravidão no latim é curiosa, que ela vem associada a salvar. Porque então o destino dos povos vencidos era morrer, né? Então, por exemplo, Gengis Khan vencia batalhas e matava lá não sei quantos milhões de pessoas. Está na dúvida se o fulano que mais matou gente na história foi o Mao Tse Tung ou o Gengis Khan. Então era uma carnificina. Os gregos e romanos, eles achavam em relação a ele, o que eles pensavam, óbvio, né? Que quando eles transformavam os vencidos em escravos, eles estavam salvando da morte os vencidos. Eles eram piedosos. Eles eram piedosos. Daí o termo salvar virar escravo, né? Caraca. E podiam ser brancos, orientais ali, né? Orientais, eu digo do Oriente Próximo, não que eles tivessem o olho puxado, né? Então, a escravidão foi muito associada a questões de guerra, né? Vencido. Também tinha uma escravidão que surgiu, depois também ninguém sabe quando surgiu, escravidão por dívida. Então, eu estou devendo dinheiro, não tenho como pagar. Azar teu, agora vai virar meu escravo. Você vai trabalhar até quitar a sua dívida. O agiota aí, ó. Isso era o agiota. O agiota de antigamente. Ele não quebrava a perna. Não, era o agiota religioso, né? O agiota crente, tipo isso. E ele, no Japão, era muito comum. Então, era por dívida. Outra, escravidão em época de fome, carestia. Então, a pessoa se vendia para não morrer de fome. Caraca, que louco. Então, por exemplo, dá uma guerra ou então dá uma seca violenta num lugar, você está passando fome. Aí você migra, né, para fugir e aí encontra um lugar mais rico. Você se oferece como escravo. Vou trabalhar para você em troca de comida e É o abrigo. famoso vou trabalhar por comida e quando eu vejo para não morrer de fome. E aí pode ser temporária e conforme a história. Virava temporário, virava para sempre. Era muito comum ter escravidão temporária. Nos Estados Unidos teve muito comum escravidão temporária. Tipo, de gerar uma dívida, quitar essa dívida e depois você tá liberto. Não, em relação a pobre, você falou de pobre, quem fez muito isso foi a Inglaterra, né? Ah, é? Então, quando os Estados Unidos começou a ser colonizado, em 1601, que começou com uma companhia comercial, né? Chamada Virginia Company. E aí, como é que a companhia conseguiu arrecadar mão de obra? Mão de obra, escravidão branca temporária. E de onde que veio esse cara? Da própria Inglaterra e de pobres lá. A prefeitura de Londres chegou a entregar pobres para essa companhia. Caraca, mano. Pesado, né? É pesado, né? Ninguém conta essas coisas, mas tem, isso é tudo relato histórico. Mas aí, voltando na minha pergunta, em que momento virou essa chave? Ou então não, teve um paralelo realmente então, entre... aí vamos chegar no da África. Então, como é que primeiro, na África tinha a escravidão endêmica entre eles. Né? Perfeito. Aí o grande diferencial foi quando surgiu o islamismo. O islamismo dominou todo o Oriente Médio e depois o norte da África, desde o Marrocos até a Pérsia. E eles praticavam muito a escravidão. Onde é que nós vamos buscar escravo? Então eles tiveram algumas rotas, daqui a pouco eu vou chegar na África, só para mostrar que uma das rotas que eles conseguiram obter escravo era no Mar Negro. No Mar Negro. Então eles escravizaram brancos no Mar Negro. Tanto é que a palavra... em árabe, sakaliba, que é escravo, é o mesmo nome para eslavo. Mesmo em português é parecido, escravo, eslavo. Em francês, em inglês é quase a mesma palavra, só muda uma outra letra. Slave. Slave, slave. A origem em francês é a mesma. Então eles tinham o foco dos eslavos, que eles escravizaram. Depois eles tiveram uma rota na Inglaterra, eles escravizaram irlandês e inglês. Teve uma época no começo da colonização inglesa na América do Norte, tinha mais escravo
inglês escravo do que inglês senhor de escravo. Caraca. Porque a população teve uma escrava época era maior. que os islâmicos atacaram muito. Então eles tinham essas rotas de fonte. Só que depois, aí eles conseguiram chegar à rota da África, porque a África é dividida em duas, né? A África subsaariana e a África do Mediterrâneo. Né? Isso a gente tá falando em que época ali? Em que ano? Mil e quanto? No século X, o século XI, os islâmicos acho que já tinham estabelecido o deserto do Saara. Aí eles pegavam umas caravanas, né, no deserto do Saara, negociavam com as tribos africanas e pegavam esse contingente de escravos e levavam para Bagdá e para Pérsia e tal. Depois fizeram a rota do Índico também. No caso, a gente tem, então, mais forte, assim, em relação aos negros, porque foi a mais recente. Mas na régua da história, vamos dizer assim, na régua da história da humanidade, acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Foi a última de uma longa história de escravidão. O último capítulo. Da história da escravidão foi a escravidão do Atlântico. É porque às vezes a gente vê a coisa muito... Ah, mas foi lá em 1500, começou em 1500 e não sei o que, Brasil e pá, e traz... Mas assim, na régua da história da humanidade, 1500 foi ontem. Foi ontem. Aconteceu muito antes, né? Tá ligado? Tinha escravidão na China, na Índia, Isso. tudo quanto é lugar. A gente tem escravidão hoje. Vira e mexe a polícia civil aqui de São Paulo estoura. Na África, na Mauritânia tem até hoje. Aqui em São Paulo você tem vira e mexe a polícia civil estourando algum cativeiro da galera de costura. Mesmo esquema. A gente tem recentemente teve isso aqui no Bom Retiro. Recentemente a gente teve as outras coisas aqui também. Eu tenho uma teoria, Marcelo, queria que você falasse sobre ela, que eu tenho uma teoria do seguinte. A CLT foi inventada porque os caras queriam voltar com a escravidão. Então eles fizeram uma reunião... Mas é pesado essa aí. Não, a minha teoria é... Os caras, a galera que mandava na época queria voltar com a escravidão. Aí alguém levantou a mão e falou assim... Cara, e se a gente voltasse com a escravidão? Aí um levantou a mão e falou assim, pô, se a gente voltar vai dar ruim, né? A gente já tá indo bem, entendeu? A gente já tem carnaval, o povo feliz e tal. Eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, pô, porque tá difícil, a gente precisa arrecadar mais e tal. E, pô, a galera podia trabalhar... Ele falou, ao invés da galera trabalhar de graça, e se eles começassem a pagar a gente? Tipo, ele não vai trabalhar de graça, ele vai pagar pra trabalhar. É isso. Aí uma vez eu falei isso pra um cara, ele falou assim, ó, você sabia que a CLT foi inventada por causa da Carta de Lavoro? É isso mesmo? Explica pra galera aí que tá ouvindo isso. Então, isso aí na realidade se tornou uma lenda que não é verdadeira. Na realidade, o Getúlio não é? Olha isso. Então, na realidade, o Getúlio Vargas... Tem um cara agora gritando, comunista! Comunista! O Getúlio Vargas, quando então... O Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder, imagina só, né? Ele deu o golpe de 30, aí tem a primeira fase até... Aí depois estoura a Revolução aqui de São Paulo de 32. Aí ele dá um autogolpe, né, em 1937. Aí ele estabelece a ditadura, o Estado Novo Varguista, que foi que prendia mesmo. Ele chegou a desenvolver o DIP, né, Departamento de Inquérito e Propaganda, que agora o PT quer fazer um parecido, né, inspirado lá no Vargas. Então, se alguém falasse contra o Getúlio, ia pra cadeia. Não tinha essa, não era conversa mole. E aí, então, o Getúlio Vargas, ele era muito simpático às ideias positivistas. Lá no Sul foi muito forte o positivismo. Curiosamente, o positivismo do o próprio Augusto Conte, ele era adepto, ele trabalhou, inclusive, com aquelas pessoas do socialismo utópico. A origem remota do idealismo está um certo viés socialista, né? Socialismo utópico. Então, essas ideias chegaram no Rio Grande do Sul, né? O Getúlio Vargas ficou muito simpático às ideias idealistas e tem alguns pontos de contato entre o idealismo e o fascismo, né? Todos esses movimentos totalitários, idealistas, têm vários pontos em contato, né? Querer dominar tudo, o Estado querer dominar tudo, Estado patriarcal. Então, a visão de Estado patriarcal tinha no fascismo, tinha no socialismo, tinha no idealismo do Augusto Conte, no positivismo do Augusto Conte e tal. Então, o Getúlio Vargas ele ficou mais influenciado pelo positivismo do que pelo fascismo. Só como tem pontos que são pontos em contato entre
positivismo e fascismo, aí o pessoal, principalmente aqui no Brasil, falou: pronto, Getúlio Vargas era fascista. E acabou. Tinha alguns ministros do Getúlio Vargas. Eu já ouvi falar que ele era simpáticos. parçaço do Hitler, da galera tinha uns lá. que eram. Por exemplo, Filinto Miller era pró-Alemanha, pró-Mussolini, total. Total. Mas eu dizer que todo o governo de Getúlio Vargas, a mente do Getúlio Vargas era fascista 100%, isso não é verdade. Era positivista. Né? Que positivismo e o fascismo têm pontos em comum, inclusive a coisa diretiva do Estado, em cima de todo mundo e tal. Agora vamos na CLT. Não sei quem soltou essa lenda. A Carta del Lavoro tem, agora não sei de cabeça, mas deve ter uns 20 princípios elencados. Princípio meio socialista também. Ora, a CLT tem 800 artigos. Como é que uma coisa de 800 artigos é cópia de uma coisa de 20? Muito menor, né? Não dá, né? Mas a Carta de Lavoro influenciou o Getúlio Vargas. Influenciou, teve ministros do Getúlio Vargas que gostavam desse fascismo, conforme falei, que tinham esse negócio da Carta de Lavoro. Tem a questão da Constituição de 37, que é polaca, inspirada no fascismo, verdade. Mas dizer que a CLT é uma cópia da Carta de Lavoro, conforme eu já vi o pessoal divulgando, não é verdade. Mas será que de alguma forma não inspirou isso? Não, sim, mas não é só. Porque eu acho que talvez é aí que a galera. Então, e é o telefone sem fio, né? Um fala que inspirou, aí o outro fala assim, copiou, né? Mas é igualzinho, você já leu? É igualzinho. Só que não só ela inspirou, mas também o positivismo. Se esquece do positivismo do Augusto Conte. O Getúlio Vargas era um positivista nato. E o que é o positivismo? Porque eu Positivismo nunca é uma ouvi ideia falar. maluca Também. do Augusto Conte, pensador francês. Excelente. Começa. O que é? É coisa de mas louco. É totalmente doido. É mesmo. Do Augusto Conte. Ele teve ele cresceu em ambiente do socialismo utópico, depois ele brigou com essa corrente e desenvolveu o pensamento dele. Então ele dizia que a humanidade vai passar por várias fases e vai ter uma fase perfeita, que é justamente a que ele estava pensando. Né? Sempre assim. Lógico. O Marx também pensava numa fase, a que ele descobriu é que a humanidade vai terminar. Né? Sempre assim. E aí... Falando também agora, eu quero, já que eu te mandei essa polêmica, né, da bendita CLT com a Carta de Lavoro, vou perguntar para você uma coisa que deu muito pano para manga na internet há uns 4 anos atrás. O nazismo é de esquerda? Que essa O negócio já... tá só casquente hoje, hein, velho? Sem sombra de dúvida, o nazismo é um movimento socialista. Isso aí não tem a menor dúvida. Isso é claríssimo. Mas o comunista vai dizer que os comunistas lutaram contra o nazismo. E quem foi mais macho de lutar foi justamente os comunistas. Então, eles dão o argumento que o nazismo não podia ser socialista porque o Hitler perseguiu comunistas, fechou o partido. Bom, mas essa é uma prova que ele era socialista. Porque quem mais matou socialista na história? Foram os próprios socialistas. O capitalista não mata o socialista, ele financia o socialista, né? Ele acaba matando indiretamente, né? Mas... Porque o socialismo não funciona, alguém tem que sustentá-lo. Quem sustenta ele é o capitalista, né? Então, quem mais matou comunista na história? Stalin, o Lenin. O Lenin perseguiu todo mundo que não pensava contra ele, inclusive comunista. O Stalin mandou matar quem? Comunista. Mao Tse Tung mandou matar quem? Comunista. Pol Pot fez um extermínio. Quem morreu lá? Comunista. Fidel Castro brigou com um monte de comunista também. Eles querem eles mandar. Então, se você é direita, centro, esquerda, azar seu. Então, o princípio do Hitler é o mesmo. Então, não perseguiu só comunistas, perseguiu gente que era liberal, perseguiu pensadores independentes, perseguiu todo mundo. Ele perseguia todo mundo que era diferente todo mundo que era dele, diferente, né? igual o Stalin, igualzinho. Mas assim, além disso... Mas vamos melhorar, isso porque isso fica muito pobre se eu ficar só aqui. O Hitler se dizia de esquerda. Ele se dizia de esquerda. Ele falava, aprendi muito com o marxismo, meu método é muito próximo do marxismo, sou socialista, só que o meu objetivo é socializar os homens. Então ele tinha uma visão não muito econômica, ele tinha uma visão, ele era, óbvio, né, perturbado, ele tinha uma visão esotérica, ele foi ligado, ou pelo menos o grupo ligado, era ligado, isso é uma coisa que pouca gente fala. E tem vários livros falando, frases do próprio Hitler, no Mein Kampf, em outros momentos. Ele tinha uma visão muito esotérica do mundo, ligada ao grupo Thule. Né? Esotérica que você fala? Esotérica tipo signos, tipo
sei Magia, lá, isso aí. magia, esse tipo de... Falam de que coisa pesada. o braço Sério? direito dele era... Coisa pesada. O braço direito dele fazia rituais... Fazia, o não sei, de Rudolf magia, Hess, amigo dele era da Thule. O Himmler, amigo dele era da Thule. O Rosenberg, aliás, o Himmler foi o chefão da SS. O Rosenberg era da Thule. A Thule era um grupo secreto que praticava ideias esotéricas. O que eles acreditavam? Você vai achar que eu estou delirando? Pronto, agora o Marcelo viu alguma coisa forte para explicar isso. Mas eles acreditavam que no passado teve uma raça perfeita, que era dos arianos. Óbvio que era deles, né? Ninguém vai falar que a raça perfeita é do outro, sempre é da própria pessoa. E essa raça perfeita morava num continente chamado Hiperbórea, cuja capital era Thule, por isso que a Sociedade Secreta Thule. Teve um cataclismo, eles tiveram que migrar e misturar com raças inferiores. Na história sempre tem um cataclismo, né? Sempre tem um cataclismo. Os gregos pensavam em Atlântida e tal, sempre tem. E aí, então, por causa dessa mistura dos arianos com essas raças inferiores, segundo o nazismo, impuras, exatamente, infectas, e também atacavam violentamente o cristianismo, porque essa raça perfeita tinha uma religião ligada a Odin e a Wotan. Odin e Wotan é o mesmo, né? Ligada a Wotan, tanto é que eles eram associados ao wotanismo também. E eles tinham poderes especiais. Esse poder chamava Vril. E depois se fez uma outra sociedade secreta ligada a tudo chamada Vril. Então, resumindo, esse bando de louco achava que quando eles assumissem o controle do mundo e se transformassem em arianos, todo mundo igual, tribalmente igual, eles iam voltar a controlar. Você acha que eles acreditavam mesmo ou eles só juntaram um dia e falaram assim, gente, pra gente chamar o povo, a gente tem que inventar uma boa história. Porque a religião, a religião ela aglutina, né? Ela consegue agrupar uma boa história, pessoas, os caras lá já pegou o cristianismo, não vai dar pra gente usar ir isso do cristianismo. Se a gente voltar um pouco aqui, a gente tem Thor, tem Odin, entendeu? Tem Hela, então vamos só dar uma apimentada com um povo que a gente tem que resgatar. Ou será que eles botavam fé mesmo? O negócio é tão doido que às vezes não sei. Não sei, mas é tão doido que eu não sei se eles acreditavam ou não. Porque realmente acreditar numa loucura dessa... Sabe por quê? Porque eu sempre... Uma das coisas que eu sempre tive dúvida é... Cara, o Hitler... Ele não parece alemão. Entendeu? Ele é austríaco, ele é cabelo preto, bigodinho baixinho. Se você for falar assim, uma raça ariana, ele não tinha nada. Não, porque se o cara chega em mim e fala assim, negão, vem na minha aqui, eu sei que você passa de ano. Vou te contar... Tem a história dos africanos, não sei o quê, um povo isso, um povo aquilo. E o cara é baixinho e diferente de mim, eu já vou falar, irmão, você não vai liderar, irmão. Você não vai liderar. Desculpa, mas pra liderar o cara tem que ser maior do que eu. Mas eu acho que a pegada pra ele pregar que a raça ariana é a poderosa. Aí chega o camarada desse tamanho. Mas o que o Hitler tinha de liderança era a fala. Tinha um carisma. É isso que eu sempre entendi. Ele era um cara que a Alemanha abraçou essa conversa? Ele era muito carismático. Eu acho que o que ajudou muito nessa questão de aparecer uma figura de liderança é muita questão da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava fragilizada. Sim. E aí aparece um cara que tem eloquência, que tem um poder de convencimento e está disposto a entrar na briga e assumir a liderança. Aí a galera tava carente de um líder, aparece um líder, eles abraçaram. Acho que é um pouco disso, né? Não sei. Sim, e também o povo alemão é muito nacionalista. Também, então, e ele resgatou isso, né? Associou uma religião pagã alemã, né? E aí com o sagrado, então o povo se identificou com isso. E de fato, o Himmler mandou expedicionários por Tibete para achar contatos com essa raça ariana. Mandou gente para a Islândia atrás de vestígios. Tipo Indiana Jones mesmo. Exatamente. Traz provas pra gente. Foram para os Pirineus investigar os cártaros que foi uma seita da Idade Média, porque eles viam pontos entre os cártaros. Fizeram uma cerimônia esotérica nos Pirineus. Fizeram Por isso a suástica aparece aquele símbolo indiano? A suástica sempre foi associada a uma coisa, um talismã, né? Uma coisa para dar sorte e tal, uma coisa mágica. Por isso que eles... não foi o Hitler que escolheu, foi outra pessoa e o Hitler gostou. Por isso que eles associaram com uma coisa mágica. Quando teve uma bandeira nazista, que nas confusões que o Hitler mandava, porque tinha lá morte, bomba para lá e para cá, uma ficou ensanguentada
uma bandeira nazista. Essa bandeira nazista batizava as outras bandeiras com o sangue dela. A coisa era doente. Nossa. Eles faziam marchas simulando cavaleiros medievais, porque ele também falava que eles eram descendentes dos teutônicos, dos cavaleiros teutônicos. Mas isso é o mais louco, mano. Porque quando você olha pro Hitler, ele... Tudo bem, ele tem a facilidade na fala, ele tem a sua energia na hora de falar. Mas ele é um camarada, irmão, que tá tentando liderar a galera da raça ariana, poderosa, grandona. Pô, já viu um alemão? Alemão é tudo grandão, velho. Alemão não é baixinho. Totalmente. Ele foge completamente do estereótipo, né? Alemão é tudo grandão. Ele foge do estereótipo. Foge totalmente. E ainda, é isso que eu penso. Porque, tipo assim, imagina o quanto um povo tem que estar fragilizado pra ele ouvir um cara que não é da terra dele, um austríaco, chegar... E falar, vocês são os caras e não sei o quê. Mas e ninguém sabe... questionar, nós somos os caras, mas você não, irmão. Mas sabe onde eu acho que principalmente nessa época, hoje não, mas eu acho que nessa época principalmente, é o cara que tá disposto a fazer aquilo que ninguém tá disposto a fazer. Ninguém tem coragem a fazer. Então assim, ele assim, imagina numa briga ali. Eu sou o único que tô disposto a matar alguém. Você vai peitar comigo? Você vai se aliar a mim. Então ele que era o cara que tava disposto a ir pra cima realmente e fazer as merdas e assumir. Né? Então assim, ele era o cara que tava disposto a fazer o que ninguém tinha coragem de fazer e falar o que ninguém tinha coragem de falar. Por que os judeus? Porque ele olhou pros judeus e falou, cara, é essa galera que eu vou usar de escada. Porque ele achava que... quando ele morava na Áustria, né? Essa loucura, ele aprendeu na Áustria, com o grupo ligado ao Guido von List e o Lebensfels. Eles tinham uma revista chamada Ostara, que defendiam toda essa loucura. Né? E o Hitler conheceu o Lebensfels, o Hitler lia Ostara. Então, quando ele mudou para a Alemanha, ele já tinha essas ideias. E o Lebensfels e o Guido von List eram racistas contra os judeus, principalmente. Eles diziam que tinha que matar os judeus, terminar, porque o atraso da Alemanha é por causa deles e tal. Caraca. Então, tinha que acabar. É verdade, nesses termos. Nesses termos. O Hitler ficou muito contra o marxismo puro, porque o Marx era judeu. E também ficou contra o capitalismo, porque o capitalismo, na visão dele, era controlado por judeus. Então ele queria criar um novo sistema social, socialista, tribal, igualitário entre os arianos. Entre os arianos entre os alemães. Igual, comum. Entre as outras raças, eslavos, mesmo latino também, né? Ele ia escravizar todo mundo. E tem uma outra lenda também então que fala que o mundo vai me servir. O mundo vai servir, exatamente. O mundo vai me servir. Vai servir, é isso aí. Tinha uma lenda também, tem ainda, uma lenda que fala que o Hitler era uma marionete também. Tinha mentes por trás maiores que ele ali. Até aí, onde isso é verdade também. Não, era o grupo Thule, né? O grupo Thule... Mas ele tinha uma força ativa nas ideias também. Lógico, ele não era só ele não era o poste. Ele não era o Haddad, vai. Né? Não era. Não, completamente diferente. Ele tinha iniciativa. Não, eu só dei um exemplo ali né, pra gente entender que nível de poste ele tava. Tinha. E ele também se aliou com outro grupo, fora dessa Thule, que eram socialistas racionalistas, como o Goebbels. O Goebbels era um socialista que adorava o Lenin, por exemplo. Então, quando o Lenin morreu, o Goebbels era socialismo com Hitler. Linha de frente, socialista fanático. Ele era quando socialista. O Lenin morreu, o Goebbels escreveu num jornal. Por isso que todo mundo sabe, porque se ele escreveu, tá publicado. Então não é uma coisa assim, olha só, eu sei, não. Tá no jornal. Olha, morreu a maior figura do mundo, Lenin. Tava lá, ele era só que não era desse grupo esotérico. E o Goebbels era genial na propaganda. O pessoal fica criticando o Goebbels, mas boa parte da propaganda moderna, política, de comercial, da Rede Globo, é adotado no usa a mesma técnica. Goebbels. Tá brincando, sério, vários. Eu sei que aquela expressão... Inimigo único, né? Essa tese de chamar o outro que não concorda com você de fascista é a tese do Goebbels. Colocar todos os problemas num setor da sociedade ou numa linha ideológica técnica do Goebbels, usada na pandemia. Tem um ator da Globo, puta merda, como é? Zé Wilker. Figurão. Tem uma entrevista que ele tá dando, tipo uma coletiva muito famosa, porque ele faz, é muito antiga também, você vê que ele tá novão. Aí ele faz uma crítica justamente a isso, que ele fala que chamou alguns roteiristas e tal, e apresentou alguns planos para melhorar, né, a coisa dentro da televisão e tal, e os planos foram tudo aprovados. Ele falou, não, isso
legal, aprovamos. Aí ele falou assim, ó, sabia que o que vocês estão vendo aí, eu tirei do My Führer. Mein Kampf. Mein Kampf. Que é Entendeu? a biografia do Hitler. É, que ele falou, Que é ó, o tudo livro que eu do Hitler. mostrei pra vocês aí, ó, o Goebbels que criou essa parada aí, ó. Tipo, é muito... Depois eu procuro esse negócio, mano, é muito Eu acho que eu já vi interessante, isso aí. Acho que eu já vi isso. interessante. É, ele Já. falando, mano, é antigão. Você vê que Interessante. pela roupa dele ali é 80 e alguma coisa. E ele tá numa coletiva e ele fala, ó, tudo que eu mostrei pra Se vocês aí... vocês virem os Entendeu? pontos de propaganda do Goebbels, você vai falar assim, isso aqui é a televisão, é o jornal, é o mundo de hoje. Tá lá. E tem uns estudiosos de propaganda que confessam. Eu não lembro o nome do autor, mas ele diz a propaganda moderna, não toda, né? Uma fonte da propaganda moderna é Goebbels. Confesso. Caraca, velho. Que bizarro isso. E tem uma outra... Domenach, lembrei o nome dele. Domenach diz isso. Tem uma outra teoria que falam, né? Enfim, que os Estados Unidos roubou muita tecnologia da Alemanha, né? Eu queria saber até que pontos também é verdade ou não. E ainda Depois da segurou uns segunda- cientistas ainda. E Não, tipo eu- assim, ó, não vamos... Esses aqui depois a gente isso aqui- julga. Isso. Depois- Tipo primeiro isso, vamos, assim, ó, vamos extrair me o que fala, me fala É. o que você tem aqui. Vamos extrair o Deu conhecimento. continuidade em alguns experimentos também É. da O Alemanha que tem nesse seu nazista. cérebro aí? Depois a gente se julga. Tem uma anedota nos anos 50, né? Que era contada nos anos 50, que pegou... Que aí os soviéticos enviaram o primeiro satélite artificial, o primeiro homem para o espaço foram os soviéticos, né? E aí depois o americano pergunta, ué, como é que vocês conseguiram ficar na nossa frente nisso? Aí o soviético diz, os nossos alemães são melhores que os de vocês. Puta merda. Sacanagem. Porque quando acabou a Alemanha... Aí tá lá- vendo? A aí, propaganda então, daqui imitou os nossos japoneses são melhores do que então, copiou dessa boa, história lá. boa, Essa boa. era boa dos Os japoneses. Era. Quando acabou lá, a Alemanha foi derrotada, a Alemanha estava na liderança tecnológica de várias coisas. O primeiro voo suborbital, a primeira fotografia suborbital do mundo foi feita pelos alemães, numa câmera num V2. V2 é que serviu de base para os foguetes americanos. Eles tinham liderança em carros. Imagina só, a Audi chegou a fazer um teste lá na Alemanha e levou um carro a 400 km por hora nos anos 30, imagina só. Isso só foi batido nos Estados Unidos uns 20 anos depois. Então eles estavam... avião a jato também. Eles que inventou o avião a jato foram os alemães. Se o Hitler não tivesse destruído a Alemanha teria sido a maior potência tecnológica disparado. Tinha os melhores submarinos, os melhores aviões, tanto com turbina como sem. Tinham tecnologia na área química disparado os melhores do mundo. Até hoje, né? Você vê a química alemã muito boa. Aí quando a Alemanha foi derrotada, os Estados Unidos e a União Soviética, peraí, nós somos vencedores, nós queremos conhecer essa tecnologia. E aí um pegou um time aqui, outro pegou um time lá e levaram para os seus países. A operação de levar os cérebros alemães para a União Soviética, esqueci o nome, mas a dos cérebros da Alemanha para os Estados Unidos chamou-se Operação Paperclip. Então eles levaram, o nome mais famoso foi o John von Braun, que foi o homem que projetou os foguetes da NASA. Caraca, velho. mano. E o John von Braun era um criminoso de guerra. Onde ele trabalhava, ele tinha mão de obra escrava. Isso é crime de guerra. Então ele tinha que ter sido julgado em Nuremberg. Você tá falando esse aqui, não? Deu um jeito. Não, esse aqui não. Vem pra cá. Esse aqui é meu. E também tem uma história mais suja, que alguns ligados a experimentos biológicos, né? Gente ligada ao Mengele, também os Estados Unidos levou. A história de Joseph Mengele também eu acho fascinante. Mas vou um pouquinho nele ainda. Mas com tanta tecnologia assim, na frente dos caras, como que a Alemanha perdeu a guerra? Você imagina Olha só, que a gente lutou se enfiou contra- realmente na Segunda Guerra Mundial. Eu adoro a Segunda Guerra Mundial. Não manjo muito Eu não, mas eu escrevi gosto um livro muito. sobre a Segunda Guerra Mundial. É? Se soubesse, tinha trazido aí para nós de presente. Então, a União Soviética... A Alemanha lutou contra todo mundo, né? Lutou contra a União Soviética, França, Inglaterra. Aí veio os Estados Unidos. A Alemanha estava na frente dos Estados Unidos em muita tecnologia, só que os Estados Unidos já tinha mais dinheiro, né? Já era uma E potência já era uma econômica maior. potência. Você acha maior. que se o Hitler não tivesse a ideia do nós somos os caras, os arianos, e o resto vai servir a gente, você acha que ele teria cooptado mais países para ficar do lado dele? Sem dúvida. Isso Porque quem o diz- comunismo vai por essa linha. O comunismo não vai pela linha do nós somos
os iluminados e vocês vão no CMS. Não, nós somos legais, vem com a gente que a gente é todo mundo Não, junto. uma ideologia menos radical, né? Isso. Mas ainda assim, nós Mas contra ainda eles. assim, então... Sim, verdade. Então, vou dar um exemplo como eles poderiam ter ganho a guerra se não tivesse feito as coisas criminosas que fizeram. Quando a Alemanha invadiu a Ucrânia na Operação Barbarossa, né, em 1941, os ucranianos receberam os alemães com flores, foram chamados de libertadores. Por quê? Porque a Ucrânia tinha sofrido com o Holodomor do Stalin. O Stalin tinha matado milhões de pessoas de fome lá na Ucrânia. Então, quando os ucranianos viram os alemães invasores, foram saudados como libertadores. E o que a Alemanha deveria ter feito? Qual que deveria ter sido a ordem do Hitler? Vamos usá-los como aliados. Sim. Né? Isso foi reconhecido por um general, von Manstein. O general von Manstein disse: se a gente tivesse arrecadado a Ucrânia para o nosso lado, teria tratado os ucranianos bem, a gente tinha conseguido 1 milhão de homens a mais para lutar contra a Rússia do Stalin. E o que eles fizeram? Implantaram aquilo que eu falei. Entraram nas vilas, escravizaram, começaram a matar todo mundo na Ucrânia. Isso foram Nossa, a Ucrânia apanhou dos dois lados, A então. Ucrânia apanhou dos dois lados. Teve um Coitado, grupo... né, velho? Teve um grupo de militares, né, milicianos da Ucrânia que lutou contra o Stalin e contra o Hitler. É a galera, Esses caras são os heróis, né? os parentes do Bilinski? Eu acho que sim. Você ficou sabendo dessa treta aqui? Você ficou sabendo dessa treta? Não. É. O Paulo Bilinski, ele é deputado federal e ele fez uma homenagem ao vô dele. Que é o da bandeira lá? Não, ele fez uma homenagem pro vô dele no plenário, ele falando assim... Eu não lembro se ele tava com a bandeira. Mas ele tava falando, não, porque meu vô, ele lutou contra os comunistas e tal, não sei o quê. As páginas de esquerda, inclusive algumas de judeus, entendeu? Pegaram aquilo e falaram assim, ó, esse cara tá exaltando o avô nazista. E ele ficou putaço. Porque o vô dele também... Porque ele falou assim, mano, meu vô não era nazista. Não sei se é turma ou certo, esquadrão, não sei como é que se chama nesse caso... Falou que eles chegaram até a usar a arma dos alemães para enfrentar, porque eles tinham acabado, o Holodomor tinha acabado de rolar, entendeu? Ele falou, e tipo assim, o vô dele meio que lutou contra os dois lados, mas com arma alemã. Entendeu? Porque no primeiro ponto eles usaram as armas alemãs. Ele falou assim, o Hitler nem sabia da existência do batalhão do meu vô. Aí ele falou que foi processar Deus e o mundo, velho. Cara, Razão, e é uma verdade histórica. Um grupo, não foi pouca gente, não. Lutou contra os dois. E quando terminou a Segunda Guerra, o Stalin demorou ainda uns 8 anos para acabar com o resto. Aí depois a União Soviética expulsou todo mundo da Ucrânia, esse grupo, que eu não sei se o avô dele pertenceu a esse grupo pós-Segunda Guerra ou não, continuou lutando contra o Stalin. Foi só em 53, 54 que o Stalin conseguiu matar todo mundo. Cara, o cara pra... Assim, enfim, é a questão da sobrevivência também. Mas imagina o cara batalhar contra um exército enorme de um lado, que é seu vizinho, e um outro exército enorme do outro lado. É o que eu falo que cara, às vezes as o cara pessoas é muito herói, pegarem... muito herói. Porque ele vai pra lá sabendo que vai morrer, ponto. Às vezes as pessoas têm mania de usar a moral do tempo atual e querer colocar essa moral naquele tempo antigo. É a treta do zumbi se ele teve escravos. E quando eu entro nessa treta, eu falo, mas qual o problema dele ter escravos? Olha a época que ele viveu. Nem daquela época. Você quer mesmo que ele use a mesma moral que a gente usa? A gente não teria escravos. É inadmissível pra gente pensar em ter um escravo. A gente não consegue pensar no cara recebendo pouco salário. Imagina, tipo, você chegar a escravizar alguém. Mas você não pode implantar a nossa régua moral, não pode medir o cara pela nossa régua moral. Sim. Tá ligado? Eu acho que essa é onde deixou o Bilinski mais puto. Tá ligado? Porque ele falou assim, ele falou, mano, meu vô... Aí ele começa a falar do vô dele, assim, então falou que ia processar meio mundo. Seria provavelmente esse esquadrão que você tá falando. Foi esse esquadrão que eu tô falando. Entendeu? Aliás, então, o avô dele é um herói. Ele lutou contra os dois lados. Ele tá justo em homenagear o avô. O avô é um herói. Como nasce... Eu sempre quis entender assim, tipo assim... No caso do nazismo, a gente já sabe que vem de uma parte esotérica e mistura já com uma galera mais racista, com uma outra preguiçosa que só quer um motivo pra ter... Quer botar a culpa em alguém, isso a gente tem até hoje, né? Os preguiçosos sempre vão existir. Mas no caso, o comunismo. O que é o comunismo? Eu queria trazer um comunista aqui, mas é difícil trazer essa galera, tá ligado? Então, tipo...
Você chegou perto do comunismo, já que você defendeu a carta de lavoro. Então, tipo assim, como nasce esse movimento em si? Porque quando a gente vai ver ali o saldo de mortos, porra, tirando o fato de que eles não, sei lá, chegaram a botar alguém numa câmara de gás, mas eles estão ali pau a pau ali com o Hitler, não estão? Não, mas começar, defendi a carta de lavoro. Não defendeu, mas tipo... Não põe na minha conta, Você defendeu a CLT. Também não defendi a CLT, eu só tô falando que uma não inspirou noutra. A CLT cá entre nós, olha, acaba com o Brasil. Acaba com o Brasil, exatamente. Tá louco. Essa conta que você fez sobre o comunismo e o nazismo é meio embaçado, porque eu acho que o nazismo ele foi muito mais intenso, né? Isso. Ele teve menos período, só que ele foi muito mais intenso. O comunismo ele é mais dilatado, ele é mais longo. É mais moldável. Eu acho que é por isso que ele mata. Né? Acho que é por isso que ele mata mais pensando numa linha temporal maior. Agora, se o nazismo tivesse tanto tempo quanto o comunismo, acho que teria matado mais. Mas aí vou deixar você falar. Não, é muito difícil fazer isso com hipótese, né? Mas o marxismo, né, o comunismo, ele é mais versátil, ele consegue se amoldar melhor aos povos. Você vê aqui no Brasil, o comunismo que é desenvolvido aqui é diferente de China, de União Soviética. E o da China ficou diferente da União Soviética. Então, o da Albânia ficou diferente da União Soviética. O da Iugoslávia ficou diferente da União Soviética. Então, ele é mais moldável. Ele consegue se adaptar mais, né? Ele teve vários pensadores que trabalharam em cima do marxismo e do socialismo. No nazismo, não. Eles eram um monobloco fechado, sem variação, é assim, acabou, vamos por tudo ou nada. O Hitler disse na guerra, vamos por tudo ou nada. Ou a gente ganha tudo, ou a gente perde tudo. Então não era assim uma coisa com jogo de cintura, ó, vamos negociar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. O comunismo, ele é moldável, então por isso que ele sobrevive. Agora não estamos vendo que tem aliança entre o comunismo e a ecologia, o ecossocialismo. Por quê? Porque ele se molda. Os comunistas defendendo oprimidos aqui da sociedade moderna, as pautas identitárias, etc. Isso aí não era uma coisa que era do século XIX, nem a ecologia era do século XIX. Marx nunca defendeu isso. Ele é moldável, ele é adaptável. Então, acho que esse é o grande mal do comunismo, essa facilidade com que você se adapta. Se não se adaptasse, você tinha acabado. Ou seja, ele consegue se maquiar ali, ele consegue se disfarçar. O Lenin percebeu isso. O Lenin ele deu o golpe em 1917, né? Teve 2 golpes em 17, né? Um golpe em março, com o calendário, e outro em novembro. É Outubro Vermelho por causa do calendário, né? Então, houve o golpe em Outubro Vermelho, pelo calendário. Em 1917, ele implementou o comunismo. Aí veio a Guerra Civil, só que ele percebeu que o comunismo fracassou. Ele teve que fazer a NEP, Nova Política Econômica. Isso o marxista não gosta de comentar, né? E chamou o capital e abriu para as pessoas abrirem empresa, tudo, liberou como o hoje comércio. É a Rússia. Como hoje é a Rússia, comércio. Empresários americanos foram investir na União Soviética a partir de 21, 22. Eu tenho uma biografia interessante. Eu tenho um parceiro que mora na Rússia e ele fala para mim, ele fala, negão, aqui eu não vejo esse comunismo que nego pinta no Brasil, não. Não, lá acabou. Né? Entendeu? Acabou. Tipo, tirando o Kremlin e as estátuas, não, ele fala, e o Putin que não sai nunca, ele falou, acabou. De então resto, você vê, o Lenin adaptou. Ele falou, se eu quiser sobreviver aqui, isso aqui vou ter que chamar o mercado de novo. E do jeito que está, não funciona. E assim, o Mao Tse Tung teve que adaptar, o Mao Tse Tung teve que liberar mercados. A China era cheia de mercado privado. Ou seja, o comunismo na sua essência ali... o comunismo raiz ali, ele não existe, então. Não existe. Aquele que o Marx preveu é inexequível. Lenin percebeu isso. Mas isso mostra uma maturidade, vamos pôr assim, né? Porque, cara, se eu escrevi algo que realmente não existe, é impossível de acontecer. Vamos adaptar? Pra ver se fica mais é o digesto? Jogo esperto. Era melhor que ele fosse aquele sistema rígido, que a gente já tinha ficado livre dele. O fato dele ter se adaptado é uma coisa ruim para quem é anticomunista. Sim, mas assim, será que talvez em algum ponto a questão de se adaptar, entender onde tem as travas e se adaptando em algum momento não chega no ideal? Não dá, né? Porque os homens são diferentes. A China não conta como ideal? Então, a China não é um exemplo do comunismo que deu certo, porque para os comunistas a China não é comunista. Não é, exatamente. Os anticomunistas a China é comunista. Ou seja, é 0-0, no né? No pouco que eu entendo, para mim a China é o comunismo que deu certo. Então, a China está com um precedente perigosíssimo. Por quê?
Porque o pensamento liberal, americano, da inglesa, associava, tinha um mito, né, que agora foi derrubado com a China, dizendo que o mercado, né, a liberdade de mercado, iniciativa, era associada à liberdade política, liberdade de expressão. Eles viam isso como valores indissociáveis. Se você separasse um do outro, a sociedade levaria ao colapso econômico. Né? A China é o primeiro país na história, da história recente, claro, que tem um comando central que tolhe liberdades individuais em um sistema duro politicamente, totalitário, que está crescendo economicamente. Ele rompeu aquele dogma liberal. Isso aí pode ser modelo para outros locais. Por quê? Qual o ponto fraco do comunismo, historicamente? Era não dar a liberdade das pessoas enriquecerem. Né? E a China produz bilionário até umas bilionários. A China produz vários bilionários. Ela está com um precedente perigosíssimo. Então, de novo, mais uma adaptação. É uma adaptação perigosa. Porque você fala, vamos exportar o modelo chinês para o Brasil. Porque tem a possibilidade de ter Porque aqui bilionários. a gente deixa as pessoas crescerem economicamente, deixa. O cara pode ser rico, bilionário. Só que não vai ter liberdade de expressão. Vai ter. Aí, Marcelo, entra um bagulho que eu já falei aqui mais de uma. O Eu Igor adoro até sabe o que eu vou falar. esse tema, velho. Adoro. Eu falo o seguinte: o dia que o Xi Jinping vier pro Brasil e disser assim, ó, brasileiros e brasileiras, brasileiros e brasileiras, eu vou dar para vocês segurança, eu vou dar para vocês liberdade para vocês poderem empreender, eu vou dar um imposto baixo para vocês, mas é o seguinte, vou te dar uma ótima educação para os seus filhos, Vou te dar moradia e segurança. vou te dar a condição de você ter a sua moradia, mas é o seguinte, nós vamos ter uma mão pesada aqui em cima das suas liberdades, nós vamos ter uma mão pesada aqui em cima da propriedade privada, isso não vai mais existir. O dia que eu quiser passar uma estrada na sua casa, vou te dar o valor da sua casa e você, um forte abraço para você. Mesmo assim, o brasileiro troca sem pensar duas vezes no que a gente tem hoje. Verdade. Troca na hora. Ele troca na hora. E você? na hora. Trocaria ou não? Sinceramente, trocaria. Ó, o povo vai ficar puto agora com o que eu acabei de falar. Não, eu também trocaria. Trocaria. Porque o povo, eu entendo, os brasileiros estão cansados. Você pode sair aqui na rua e morrer assassinado. Não, e não só isso. A gente tava dando exemplo hoje da família da minha esposa, né? A gente tava conversando agora. Assim, tem regiões do Brasil, não é o caso da família da minha esposa em específico. Mas dá para pegar alguns exemplos próximos, assim, que tem gente que realmente ainda tem um problema com internet, com água, com saneamento básico. Na hora que você chega nesse cara e fala assim, olha, eu vou te dar uma moradia digna, eu vou te dar a oportunidade de você trabalhar, de você levantar uma grana e ter sua independência financeira. Só que você não pode reclamar de mim. O cara fala assim, vai aceitar. O cara fala assim, onde é que eu assino? Sem pagar. Exatamente, Sem receber. Sem receber. A gente já vive isso. Já vi A gente isso. tem que pensar 10 vezes antes de fazer A partir do momento que eu vivo num país aonde eu tenho que pensar 10 vezes o que eu vou falar sobre o presidente da República, sobre os ministros do STF, sobre os políticos mais abaixo do que o presidente, que já tá osso você falar dos caras também. Você já tá vivendo isso. A partir do momento que eu trabalho 5 meses no ano, 5 meses perdidos do meu ano de 12 meses, pra sustentar uma galera que tá cagando pra mim, Só tá me ferrando. eu já tô né? vivendo isso. A partir do momento que eu tenho uma burocracia enorme pra abrir uma empresa e uma pior ainda pra fechar, aí os caras vão chegar e vai falar assim, ó, negão, você pode abrir sua empresa, vou facilitar a abertura da sua empresa, vou facilitar a contratação de funcionários, mas quando ela começar a crescer, nós vamos ter um representante dentro dela. Lá na China é assim. Pra quem que foi que eu perguntei? Foi pro Marcelo, né? Que eu falei assim, mas como é que o cara aceita? Que Marcelo? O Marcelo... esqueci o sobrenome dele agora. Qual o canal dele? Não, ele Jovem Pan. já fez Jovem Pan comigo já também. Aí o Marcelo falou assim, não, negão, você tem que entender o seguinte, os caras colocam alguém lá dentro, mas eles produzem muitos bilionários porque o partido investe na sua empresa. Ele não tem só um bicão lá dentro. Ela tem um sócio. Ela né? tem um sócio. Na Rússia diz que fazem isso também, os caras tudo quer trabalhar com o governo russo. Você já assistiu também. o filme da Tetris? Não, já me falaram. Você assistiu Tetris? O Tetris. Que conta a origem do jogo Tetris. Como que os Estados Unidos conseguiu ali e tal. Cara, um negócio sensacional. É recente o filme? É recente, o filme recente. saiu... Eu tô pra assistir também. Tá no Apple TV? Interessante, Tá no Apple TV?
Não lembro, mano. Acho que é na Apple TV. E Assiste. quem inventou foi um russo. Foi um russo. russo. E aí, assim, eles mostram o empenho da União Soviética ali pra poder realmente fazer um negócio bom pro país. Só que eles mostram também uma máfia por trás, querendo... Porque os personagens envolvidos ali, tem alguns que já desacreditaram da União Soviética. Que é bem no finalzinho ali da União Soviética pra virar a Rússia já, né? Então, tipo, tem alguns agentes secretos, que é realmente esse cara que fica dentro das empresas ali, sendo o cara que tá investigando tudo. E ele já tá desacreditado já da União Soviética. Então, ele quer tirar a vantagem dele. Então, ele começa a fazer um acordo com outras marcas, que não é a Nintendo, né? Que a marca principal é a Nintendo, que tá... Ó, eu tô dando spoiler do filme todo, né? Puta merda. Assistam! Vou assistir. Assiste. Então. É muito bom, é muito bom. Não Esse vou falar jogo mais do filme, não. Tetris, eu era viciado. Eu também. Não, pô, até Quando eu era hoje, né? moleque, Nossa, não... Não, e tem uma frase do filme, essa eu posso falar porque tá no TikTok, enfim, que o cara pega e fala o seguinte, que eles vão lançar o Game Boy, né? E aí ele fala assim, você quer lançar o Game Boy e vender pra um monte de criança? Você pode lançar com o Mario, porque era a principal franquia da Nintendo, né? E aí ele fala assim, e você quer agora vender isso pra todas as pessoas, de todas as idades? Lança com o Tetris. E é real, o Tetris é atemporal, é pra qualquer idade. É pra todo mundo. É uma ideia genial. É, o Tetris é pra todo mundo. Porque tem um raciocínio, né? Você tem que muito pensar. louco. É um quebra-cabeça. Não, e o né? nome é muito Cabeça. doido. A origem do nome, sabe qual que é? Não sei. O tetra vem de 4. Não, Então sim. são quatro pontas ali. E o finalzinho ali é de tênis. Que o cara que inventou o Tetris gostava muito de tênis, do jogo tênis. E aí ele faz uma junção do nome Tetrix. Olha, interessante. Daí ele vem Tetris. pro Tetris. Bem Bizarro. pensado, Eu contei um bem monte de parte do pensado. filme, velho. Desculpa. Por que você acha Estraguei. que assim, esse comunismo que a gente Tô fala, brincando. esse comunismo que a gente fala que deu certo na China, porque ele não deu certo nos outros lugares, exceto Rússia, vai. A Rússia Não, também mas é bem não é mais comunista. Não, mas digo assim, formalmente. ela é bem controladora, assim. Você ainda não tem a liberdade dos outros países. A Rússia. gente pode falar que é uma ditadura Uma ditadura de camuflada, boa. né? É, uma ditadura. É uma ditadura. É uma ditadura. Teoricamente, Não chega a ser é um partido comunismo. único. Não é um partido único. Já por que não deu certo isso em outros países? Então, uma coisa é que lá teve pesado investimento americano, né? Quando morreu o Mao Tse Tung em 76, se não me engano, ele morreu. Aí assumiu o Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping resolveu abrir a China com a mentalidade que está hoje. Uma China, dois sistemas. Aqui só o Partido Comunista vai mandar, mas nós vamos abrir para os capitalistas investirem. E aí foi pesado investimento americano, japonês, depois coreano, depois europeu, que então aproveitaram de uma mão de obra gigantesca na China, com salários baixos, e aí então resolveram enriquecer. Sem os investimentos dos Estados Unidos, Japão, etc., a China não conseguiria. De jeito nenhum. Então, aquilo que você falou no começo o socialista precisa do capitalista. É isso. Se enquadra perfeitamente nisso daí. Enquadra perfeitamente. O que você acha dessa galera que fala que os Estados Unidos são o xerife do mundo? Eu ouço muito pessoal da direita falar isso, que os Estados Unidos... A gente só tá vivendo a época que a gente vive graças aos Estados Unidos e tal, como se eles fossem, tipo, a nossa Liga da Justiça. É uma americofilia, né? Quer dizer, o pessoal que é fascinado pelos Estados Unidos e só vê o lado bom. Uma visão muito romântica, né? Muito romântica. Os Estados Unidos têm... As intervenções que os Estados Unidos fez em vários países foi totalmente nefasta, né? Um desastre completo. Por exemplo, aqui na América Latina. As parcerias com o Brasil sempre foram ruins, né? Sempre foram péssimas. A interferência na América Latina, uma pior que a outra. Em Cuba deu um desastre. Guatemala, El Salvador, Nicarágua, não tem uma boa. Mas em Cuba você fala por causa dos embargos ou tipo assim, a ditadura começou lá com a ajuda americana? Olha que ironia do destino, né? A Califórnia e Cuba foram colonizados pela Espanha. E Cuba era rico e a Flórida era pobre. Ninguém queria ir para a Flórida, é verdade. Os caras iam de barco a dar incentivo para ir para fora, ninguém queria ir, porque era até pântano, cheio de como é que chama? Alligator? Jacaré. Jacaré. E o pessoal poderia ficar no Caribe. Cuba é muito mais civilizado, já tinha todo o patrimônio cultural de Cuba, de arquitetura em Cuba, é fantástico, né?
Você vê pelas fotos, o que a Espanha deixou lá como patrimônio arquitetônico é invejável, né? Tanto é que depois a Espanha vai vender a Flórida para os Estados Unidos, fica com Cuba, né? E só que o que acontece? Em 1898, a Espanha entra em guerra contra os Estados Unidos e perde. E aí Cuba fica soberano, não ficou incorporado como um Estado americano, ficou incorporado como um Estado, um país semi-independente, uma tutela americana, um protetorado. Em linguagem inglesa, seria um protetorado. E ali o que os Estados Unidos fez com Cuba? A máfia entrou lá, pôs cassino, levou prostituição, levou um monte de sujeira para lá, financiou ditadores, né? Um ditador atrás do outro lá. Isso aí cansou o povo lá. Cuba tinha índice de analfabetismo baixíssimo. Foi pioneiro em rádio, televisão, ferrovia. Cuba foi entre os primeiros da América. A renda per capita de Cuba era maior do que os países do sul da Europa, maior que Espanha, que Itália, que Portugal, que a Grécia. Então lá era próspero. O que os Estados Unidos transformou aquilo ali? Aquilo lá começou a empobrecer relativamente. Os Estados Unidos só quis saber, liberou a máfia para atuar lá, o mesmo Bugsy, que fundou Las Vegas, depois foi para Cuba. Então começou a alimentar ditadores e aí o pessoal se cansou, né? Vamos financiar um governo nosso e lideraram uma campanha do qual o Fidel Castro participou. O Fidel Castro prometeu eleições, né? Então, muito da culpa de Cuba ter se tornado comunista é por causa dos Estados Unidos, claro. Caraca, foi um antídoto contra os Estados Unidos. Claro. Fulgêncio Batista era um ditador horroroso. Ninguém queria viver sob Fulgêncio Batista. O pessoal estava vendo as coisas se deteriorando lá. E Fidel promete eleições, prometeu eleições, falou, nós estamos aqui na Serra Maestra, mas vamos conquistar. Ele tinha uma frente, ele era o braço armado, mas ele tinha uma rede de aliados, inclusive gente de direita. Por exemplo, aquele escritor, o Cabreira Infante, era de direita. Depois o Fidel, lógico, teve que fugir, né? Então ele tinha sociais-democratas, centro-direita, e falou, vamos acabar com esse Fulgêncio Batista aqui. E o Fidel Castro chegou a dar a seguinte declaração: quando eu chegar no poder, eu vou convocar eleições, vou abandonar o poder e vou voltar a advogar em Havana. Olha que cara de pau. Estamos esperando até hoje, né? Estamos esperando até hoje. Tem uma pergunta aqui que fizeram aqui que me deixou curioso. Ó. O João Freire está falando aqui. Negão, pergunta a ele sobre a foto da mulher lá da Alemanha de mão apertada com o japonês. Que foto é essa que ele está falando? Será que está sendo irônico? Não sei. Não, porque uma das minhas dúvidas sempre foi por que o Japão estava envolvido na Segunda Guerra? Por que o Japão entra? Ponto do Havaí, né? Por que o Japão entra na Segunda Guerra? Como a Segunda Guerra Mundial era uma guerra de países contra países e não todos versus Alemanha. Entendeu? Você teve Índia, que também fez uma ponte ali também com a Alemanha. Não, algumas pessoas da Índia eram simpáticas, mas a Índia era a colônia ainda da Inglaterra, né? Então, ela é aliado da Inglaterra. O Japão foi curioso, porque o Japão, na Primeira Guerra Mundial, se aliou com a Inglaterra e com os Estados Unidos contra a própria Alemanha. Só que o que aconteceu? O Japão começou a ter uma política de expansão lá no Extremo Oriente. Ele era a grande potência do Extremo Oriente. Então, ele fazia uma pressão contra a Rússia, ficou inimigo da Rússia, dominou a Coreia, dominou uma parte da China, transformou o Japão daquele tamanho? Daquele tamanho. O Japão se industrializou. Que doideira, né? É o sangue no olho. É o que eu tô falando. Doideira, o Japão se industrializou muito. Se industrializou muito, né? E falou assim, agora vamos partir para a conquista. Precisamos de matéria-prima. O Japão também tinha uma visão racista, por isso que também teve uma ponte. O japonês, na época, não hoje, claro, na época achava que também chineses eram inferiores, coreanos eram inferiores, indonésios. Nossa, os filmes de Kung Fu falam muito disso. Achava que era superior. Então, o alemão falava, olha, nós somos uma raça superior, queremos escravizar. O japonês falava, nós também temos a mesma visão. E aquela visão estranha de ariano, segundo esses pensadores loucos ligados ao grupo Túlio, diz que teve um ramo no Oriente. Por isso que o Himmler mandou gente para o Tibete e também viram que o Japão podia ser um ramo aliado dos arianos. Então aí houve uma conjugação de fatores. E tem um outro lado, aí sim, muito do lado dos Estados Unidos, seguinte:
Os Estados Unidos era aliado do Japão, hein? Eles então. trocaram... muito japonês morar no Japão, estudar na universidade, aprender tecnologia americana. Americano investiu no Japão. Só que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha passaram a ter muito interesse na China também. E aí colidiu interesse econômico de um lado o Japão e de outro lado da A China mesa. já tinha aquela população gigante que ela tem Tinha, hoje? era uma... Não, menos, mas era... Não, mas, tipo, acho que pra era o época, país já era maior, grande. tinha Pra época, mais ela gente já era? no mundo era na China. Só que uma miséria completa. Uhum. E na China a China tinha sofrido uma partilha, né, informal entre as potências europeias. Então a Inglaterra tinha um pedaço, a França tinha um pedaço, até a própria Alemanha teve um pedaço no começo da Primeira Guerra Mundial, o Japão. Então todo mundo queria pegar, porque a China era uma mina de ouro, porque é recurso humano, barato, mão de obra barata, minério, algumas matérias-primas que eles queriam e tal. Né, seda e outras coisas, não sei os detalhes, né? Mas então teve um momento que os interesses do Japão comerciais brigaram com os interesses dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. E também teve essa ponte. E aonde entra o ataque a Pearl Harbor? Por que ele Pearl Harbor acontece? foi a maior idiotice da história das guerras de estratégia. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Se você está na guerra, você não vai chamar um inimigo para te atrapalhar, né? Óbvio. Se eu estou brigando com ele, eu não vou criar encrenca com o negão, né? Bom, você vai criar, não. Não, cria para ficar 2 contra 1. Uma burrice. Foi isso que o Japão fez. Tipo, o os Japão... Estados Unidos estava Que de até boa. então ele estava o Japão tretando tava diretamente quieto. com quem? O Japão estava quieto, ou melhor, os Estados Unidos estava quieto. Tinha um grupo que queria que os Estados Unidos entrassem na guerra, o próprio presidente Roosevelt queria, outros empresários queriam, e também por causa da afinidade entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, né? Queriam que entrasse na guerra. Mas a maioria, a população não queria guerra de jeito nenhum. E o Japão estava expandindo para China, depois foi para o Vietnã, depois foi para Singapura, depois foi para a Indonésia, queria entrar nisso. E ele viu os Estados Unidos como uma ameaça a essa expansão dele. E falou assim, então vamos atacar para tirar os Estados Unidos de jogo para a gente poder fazer os ataques tranquilos. Nossa, o ego tava lá em cima, né? Em cima. O ego tava, tipo... É a maior, simplesmente inacreditável o que os japoneses fizeram. Chamaram a maior potência econômica do mundo que estava neutra para a guerra contra eles. Não, é inacreditável. É por causa de Pearl Harbor que acontece Hiroshima e Nagasaki? Ou não? Então, tem a Hiroshima e Nagasaki, tem um componente de vingança, claro. Ó, vocês, agora você me bateu, agora eu vou me vingar, né? Mas teve um pouquinho de laboratório Teve várias coisas. Teve teste, porque eles usaram 2 bombas nucleares diferentes, uma de plutônio e outra de urânio. Teve teste. Vamos ver qual estraga mais. Teve também racismo, também o americano historicamente sempre foi muito racista, então também via os orientais como um povo inferior. Isso é uma coisa clássica dos Estados Unidos, que eles só aboliram nos anos 1900. As últimas leis racistas nos Estados Unidos foram abolidas na década de 60. 1960. Merda, né, mano? Aí é inacreditável. Depois foi falando que o Brasil que é racista. Lá eles tinham leis racistas até 1960. Até a década de 1960. É 64 que tem a divisão dos ônibus lá ainda, então, né? aí tem aquele protesto. Bebedouro. Lá a primeira escola multirracial em alguns estados foi na década de 60. Quando uma criança negra foi matriculado numa escola branca, a maior parte dos professores, só ficou um professor, todos abandonaram, falando, me recuso a dar aula para negro. Sério, foi assim. Só uma professora ficou para dar aula. E é muito doido isso, né? Porque você pega os filmes da Segunda Guerra Mundial que saem hoje, é sempre o americano lutando pela liberdade, né? O Capitão América. Aquela coisa bonita, um exército de Capitães América. Cara, em 45 você não tinha resolvido, você tá querendo brigar por liberdade. Você não resolveu suas próprias tretas. Exatamente, meu amigo. 20 anos depois, praticamente, você ainda tem um ônibus dividido por cor. Olha que louco, na Segunda Guerra Mundial, o exército, os soldados negros, comiam separado dos brancos. Tem um filme que mostra bem isso, que é o do... Puta, agora eu não vou lembrar, que ele é mergulhador. Do... É um brasileiro, né? O filme mentiu, porque aquele que fez amizade com o mergulhador negro era brasileiro, sabia? É mesmo? Não Chamava sabia. Alberto não sei o quê.
O filme é tão... Eles querem, então, salvar os Estados Unidos, que teve uma alma pura lá. Que sim. Esse que fez era brasileiro, chamava Alberto não sei o quê. Ou seja, o único cara... o único cara bonzinho Era ali do filme era brasileiro. Chamava Alberto não sei o quê. Morreu recentemente. Que sacanagem, Então, cara. porque teve um intercâmbio, né, entre Brasil e Estados Unidos, e o Brasil levou aviadores lá para os Estados Unidos para treinar, e levou mergulhadores também. Um desses mergulhadores era o Alberto. Aí chegou lá, que foi lá você lembra o nome dele, do negro? Não vou lembrar. Então, eu vejo mas na era minha lá. cabeça aqui agora. E aí, então, ele ficou excluído. E esse brasileiro foi o que fez amizade com ele. Que louco. Olha. Som. O pessoal falou que tava chiando aí. Não sei em qual deles aqui. Não, mas pode continuar aí. E o exército do Brasil não tinha racismo nenhum. Zero. Você sabe uma coisa que me deixa muito puto? E eu queria saber de você aonde nasce essa merda. É a nossa síndrome de vira-lata. Por exemplo, aconteceu o caso agora com o Vinícius Júnior. Ele sofreu racismo lá. E lá tá foda, né? Não, tá tá foda. né? Pegaram ele pra Cristo. Lá na Europa. E aí, tipo assim, aí você vê alguns apresentadores, influenciadores, quando eles vão falar do tema, o tema é sempre assim: Vinícius Júnior sofreu racismo na Europa e tal. E aí, tipo assim, acaba ali, ponto, Europa, e o cara parece que o Vinícius Júnior sofreu racismo aqui no Brasil. E começa a falar só do Brasil. Não, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo, o Brasil aquilo outro, o Brasil aquilo outro. Eu fico muito puto com isso, porque eu tenho uma regra que é a seguinte, que é a resposta do negão: o Brasil é um país racista? É tipo perguntar para um humorista qual o limite do humor, né? Porque onde ele vai tem que fazer essa pergunta. Aí eu sempre falo o seguinte, cara, o Brasil não é um país racista, mas ele é um país que tem muitos racistas no polo mais alto da nossa sociedade. Sempre, principalmente na classe política. Mas o que me deixa mais puto é assim, o cara passa um panaço pra Europa e começa... Caralho, o bagulho aconteceu na Europa. Por que você tá falando do Brasil? Não tem povo nesse planeta mais miscigenado do que a gente. Se a gente for agora no Uruguai, os caras são praticamente iguais. Se a gente for na Bolívia, os caras são iguais. Se eu for na África, os caras são iguais. Se eu for no Japão, os caras são iguais. Se eu for na Europa, em qualquer pico da Europa, os caras são tudo iguais. Se eu for na Arábia, os caras são iguais. Entendeu? Em qualquer lugar que eu vou, os caras são iguais. Menos aqui. Aqui em qualquer canto. Você pode estar lá no sul, você pode estar lá no Amazonas. Todo mundo... Você não tem um lugar aqui que você fala, ó... Que você bate o olho no fulano e você fala... Ah, aquele é de tal estado. Aquele é de tal estado, hein? Que ali é diferente, aquele pessoal. Você só sabe pelo sotaque. Exato. Então, por que a gente tem essa síndrome de vira-lata de não conseguir criticar a Europa, de não conseguir criticar... os orientais e tal, e só bater na gente? Por que isso? Por que nós somos assim? Entendeu? É uma pergunta complexa. Eu tenho 52 anos. Quando eu era criança, não tinha tema racial no Brasil. Eu estudei com gente. Estudei com judeu, com descendente de americano, negro. Tanto é que falei até daquele apelido. Estudei com tudo quanto é gente. Não havia esse tema racial entre nós quando eu era criança, na década de 80. Não tinha. De repente, a esquerda começou a trabalhar, em vez de ter a luta de classe, uma luta racial no Brasil, implícita, querendo opor negros, com uma suposta dívida histórica, e brancos, né? Paralelamente a isso, se desenvolveu também a coisa do vira-lata. Eu acho que o do vira-lata é mais antigo, né? Eu acho que o do vira-lata tem muito a ver com uma corrupção que o brasileiro... Ele sempre gosta muito do estrangeiro. Quando o estrangeiro vem para o Brasil, ele é muito bem tratado. O Brasil sempre elogia os outros povos. Não, os Estados Unidos é o progresso. A Itália, a comida é boa. Lá na Inglaterra, o povo é educado. Sempre elogia o povo de fora, enquanto que o povo de fora critica todo mundo que não é ele. Né? Na Europa, francês não gosta de italiano não gosta de austríaco, assim vai. E eu acho que é um exagero. Então, eu acabo elogiando tanto o estrangeiro que aí virou assim do vira-lata. E que importou esse conceito racial, principalmente dos Estados Unidos, né? Isso foi explorado pela esquerda americana lá, né? Aí fala só, essa técnica da esquerda americana nos Estados Unidos está funcionando, opõe entre branco e negro. Vamos trazer para o Brasil? Vamos. E aí começaram a desenvolver essa tese de cota racial, de dívida histórica... de opor que aqui todo mundo é racista. Sabe o que eu respondo no negócio da dívida histórica? Eu falo que ela existe. Mas quem me deve é o político.
Então, por exemplo, o E a dívida Bolsonaro só me aumenta, deve, né? o Lula me deve, a Dilma me deve, o Collor me deve, o Fernando Henrique me deve, Carlos Zambelli me deve, Eduardo Bolsonaro me deve, Bruno Covas me deve, Tarcísio me deve, todo mundo me deve. E quando você vai pro Senado, pior. Você entendeu? Porque Senado e Câmara dos a minha visão sobre racismo, ela não vem do cara que fala denegrir, que é Agora muito você estúpido. não pode mais usar esse termo, né? Ela não vem do cara que gritou o macaco no estádio. A minha visão de racismo é um pouco mais ampla. Ela é o fato de eu ir num hospital público, e um hospital que nem o Cidade Tiradentes, que é gigante, e você só ter um clínico geral, um pediatra, tá ligado? Quando tem, obstetra. E um cirurgião, que, por exemplo, eu que tenho má circulação, se uma veia minha estourar, eu vou ter que esperar ele atender 5 baleados. Entendeu? A minha visão de racismo vem do fato de que eu moro em São Paulo, e em São Paulo eu encontro esgoto a céu aberto. Porque se eu encontro esgoto a céu aberto na cidade mais rica do Brasil, o resto, né? imagina o resto. Se aqui tem dia que falta água, ou tem dia que a água vem parecendo que é bebida E alcoólica... falta luz também. São Paulo tá cheio de... Então, tipo assim, quem assina esse cheque? Quem faz um professor ganhar tão pouco? Quem faz um médico ganhar tão pouco? Quem faz um policial ganhar tão pouco? Isso, pra mim, é uma questão racial muito mais importante, tá ligado? Do que o cara Uma que fala... expressão, né? Do que o cara que usa um denegrir, Claro. do que o cara que... Muito mais. Né? Mas, Elegão, Isso, pra mim, é o real problema. Claro. Talvez só eles estejam Entendeu? usando isso para desviar o foco. Agora tem dívida histórica aqui, não pode Isso, usar esse tema e a classe política Porque preservar. o E, cara e é não- o que vende também. E né? vende Cara, fácil. Mas é que, pega, é que nem né? você falou, por que a gente passa um pano pros gringos no que diz respeito ao Vini Júnior e a gente sempre traz pra pauta brasileira? Porque quando você vai falar de um espanhol racista, de um gringo racista, não vende, não dá clique. O que dá clique é você realmente ficar punhetando É você um tema bater aqui aqui. interno que fica enchendo o raio do saco. E isso me deixa muito puto, porque o Brasil, ele vive uma... Eu falo que o brasileiro, ele vive com a corda no pescoço e ele não se questiona quem pôs a corda e por que tem uma corda no pescoço dele. O que ele quer é o seguinte, é o afrouxamento da corda. Se a corda tá lá, ó, deixando ele sem ar. Se a corda afrouxou, Tá bom. ele comemora. Comemora. Mas ele não se questiona quem colocou a corda, por que tem uma corda no meu... E que é pior. Se a minha corda tá apertada e a tua afrouxou um pouco, que eu tô vendo você respirar, eu não fico puto. Aliás, eu fico puto com os dois. Os dois que Por não que, estão que a com corda dele né? tá mais frouxa que a minha? É assim Aperta mesmo. dele. É. Não afrouxa a minha, aperta dele. Isso é uma coisa que leva a gente cada vez mais para baixo, que é que nem agora. Baixou a gasolina e tal, baixou na canetada. O que vai acontecer? Vai baixar um monte de coisa, certo? Não existe ninguém se perguntando do porquê isso aconteceu. E mesmo que a pessoa não se pergunte, o que ela deveria fazer? Ela deveria falar, peraí, eu vou economizar aqui, então eu vou segurar um dinheiro aqui. Esse dinheiro que eu vou economizar aqui, eu vou segurar aqui. Não, aqui é o seguinte, o pobre, ele enche o tanque e às vezes até desperdiça para dizer, ó, o que o meu presidente fez, e ele ainda grava um vídeo. Ou então ele enche o tanque para ir para praia. O rico, tá ligado? Vai esperar a hora que o dólar vai baixar um pouco e vai fazer a mesma coisa do cara da gasolina, só que gastando lá fora. E daqui a pouco a gente tá pagando essa porra dessa conta, porque Daqui a a gente já pouco pagou vai no voltar. passado. Essa conta de alguma forma nós vamos Vai pagar. voltar. Sim. Vai voltar, com certeza. Não- eu queria entender, tipo, em que momento da história os caras olharam e falaram assim, esse povo vai gostar disso? Porque eu queria entender se isso acontece em outros países também. Entendeu? Ou A se é uma classe coisa- política no mundo inteiro é ruim, né? Se for pra Itália, pra qualquer lugar, eles também criticam a mesma coisa. Uma vez eu estava conversando com um americano, o que ele falou lá do Estado parecia que eu estava ouvindo no Brasil. É mesmo? Só que lá eles são muito mais ricos, esses problemas ficam diluídos. Uma coisa é ser reclamar da classe política, ou ver com um político corrupto num país de primeiro mundo, outra coisa no Brasil, né? Mas todo lugar tem sua corrupção, tem sua tragédia, né? Mas a nossa classe política é um desastre. Você tem razão em falar de dívida. Começar a cobrar esses políticos. Também falta mobilização do brasileiro, né? Reclamar. E também esse povo político e quem se alheia, ele é muito hábil em desviar o foco.
Conforme você que falou, né? Os caras são... Em vez de Sim. nós é que estamos com problema. Não, agora o problema é o racismo, o problema é o piadista, o problema é não sei o quê. Nunca o problema é os Eles são políticos. bons É a em bomba classe de fumaça, Eles né? são bons em criar o próprio problema com eles. Do tipo assim, olha como a Janja está Adivinha vestida de onde agora. vem essa técnica? Que eu fico os Goebbels, né? Inventaram um inimigo, colocaram os problemas nele e tá lá. Porque de acordo com o Lula, ele pegou um país quebrado. E É. por isso ele é obrigado agora... O Lula age como se nunca tivesse administrado o Brasil, já viu? Exatamente. Como se não ele tivesse... veio, ele colocou a gente na novidade, merda como durante se muito fosse tempo. Como se fosse uma novidade. Uma pra ele. novidade. O cara apareceu, tava lá no sindicato, pronto. Agora eu vou administrar o Brasil pela primeira vez. Cara de pau, né? Você acredita que existe... desculpa, pergunta aí. Não, na verdade, eu até fugi um pouco do tema, mas ainda continuando na política, fugi do tema história, mas continuando na política. Você acha que ele fica os 4 anos? Então, Eu sei que foge Cada um completamente fala da tua uma coisa. especialidade. Até a eleição eu achava que ele ia ficar 8 anos. Tava tão pessimista que eu achava que ele ia reeleger e que por causa de problema de idade, saúde, ou que ele ficasse cansado, ele não ia ficar mais 8 anos. Mas agora, com tanta coisa acontecendo, né? É uma questão de se perguntar. Eu não gosto de fazer previsão, né? Eu vi você eu vi você, acho que foi no Petri, que você falou assim que você gosta da história porque é mais fácil, porque já aconteceu. Já aconteceu. Não precisa prever nada. Mas você acha que é danoso? Mas você acha que ele não cumprir os 4 Exatamente. anos de alguma forma é danoso pra gente? Acho que depende muito O do impeachment é contexto, pior. né? Depende muito do Não, eu não contexto. falei no impeachment. Às vezes ele Por se exemplo, afastar agora também. ele tá, por exemplo, esse arcabouço fiscal, calabouço, né? O ele calabouço. parece que melhorou, né? Conseguiram dar uma aprumada ali, o Haddad recuou. Tem essa Que no questão final do das contas petróleo é só lá o no aumento do Amapá, teto, né? que parece que ele tá querendo peitar a Marina. Né? Isso aí tudo, se ele der essa amaciada, eu acho que ele consegue ficar em 4 anos. Eu, sinceramente, acho que ele fica os 4 anos, infelizmente. Eu também acho que ele Mas fica. eu falo da saída dele, não falo através de impeachment, não. Porque acho que realmente o impeachment pra gente ia ser muito. Você tá falando por ruim. crise econômica? Não, mas por ele pegar e falar. E até aliados deles também falam assim: Ô Lula, você tem todos os motivos pra cair fora. Você tem todas as desculpas, vai. Você tem todos os Tá álibis. falando de saúde? Ele pode alegar saúde e alegar falar assim: saúde. putz, tô Mas caindo por que ele ia fora. querer sair? Não, Ele realmente, gosta do que ele realmente por faz. talvez começar a entrar uma crise econômica e aí pra não ter o impeachment e não manchar o currículo dele, Bom, aí pode ser. ele pegar e falar assim, ó, vou pedir pra sair aqui elegantemente. Não, sim, ele isso pode aí. usar, então. Mas ainda assim, uma saída dele seria danosa pra gente. Então, agora entendi o seu ponto. O Brasil entra numa crise e aí ele inventa desculpa que é por razão de saúde. Mas, pelo jeito, parece que agora revelaram um dado econômico aí que surpreendeu, né? O Brasil está crescendo mais que o esperado, né? Então, eu não sei. É porque a gente dá um jeito. Eu É, falei, a gente cresce além esse da- o bom nosso é isso, mano. É. O bom do Brasil é isso. O brasileiro dá um jeito, porque a gente só tem o que muita economia atrapalha. informal também, É, que sustenta. Entendeu? A gente só tem os caras que atrapalham. E mesmo o nosso trabalho é muito mais em desviar a galera que atrapalha do que em produzir. A gente tem que se esforçar muito esforça mais. muito mais pra Você não desviar viu das o antas, né? caos tributário que é o Brasil? É uma coisa assim então. doentia. Você tem perguntinha? Tem algumas aqui no perguntas chat. aqui, ó. Manda as tuas que eu mando as minhas no O final. Juan está pedindo para você aqui, ó, indicações de livros sobre Idade Média Ibérica. Ibérica Vixe, agora de especificamente pronto aqui. ainda. Fala para ele comprar o livro do João Ameal, é um autor muito bom. Tem o... Vai você aí, vamos um de cada Quer vez ir aí. bate-bola? Beleza. Tem uma boa aqui do Rafa Galera. Boa noite. Pode perguntar pro professor sobre mentiras contadas nas universidades? Ixi, é tanta. A melhor pergunta seria assim: conhece alguma verdade Nossa. contada na universidade? Aí é difícil. Aí eu não saberia responder. Verdade Faz na um universidade? top 3 aí das não piores dá. mentiras contadas em Olha, universidade. é difícil, Deve é ter tanto. tanta coisa. O nazismo é de direita, é uma grande mentira contada. Colônia de exploração, que o Brasil foi colônia de exploração. Esse conceito não existe, colônia de exploração e povoamento. Outra, que o Brasil era historicamente racista. Então, eu não sei se esse é o top 3. São coisas que nós pensamos e conversamos aqui. Boa, boa. Ó, o Daniel tá falando aqui, pergunta sobre o Titanic e o 11 de setembro. Por que algumas pessoas não acreditam no 11 de setembro? Não, mas Titanic? Tem Entendi. Titanic. Ele foi do Titanic ao 11 de setembro. Talvez ele tá querendo alegar que teve uma conspiração no Titanic. O Titanic eu não tô a par de Eu não acredito em conspiração no Titanic, não. Acho que foi burrada. Quais são as conspirações que você acredita? Boa. Bom,
Você já falou que a do Trudeau, seu filho do Fidel, você não acredita. Não acredito nem um pouco. Ué, veja, a conspiração é uma coisa natural entre os homens. Vamos supor que a gente queira assaltar um banco. Você vai publicar no jornal, olha, tô montando uma equipe para assaltar um banco. Não vai. Você vai fazer o quê? Precisa ser de arrombador de cofre. Você vai trabalhar no amarelinho, sorrateiramente, classificados ali. secretamente. Essa é conspiração. Conspirar significa respirar junto, né? Alguma coisa secreta. Então, tudo que você for fazer errado, você tem que fazer de modo secreto. Claro, não vai dar errado. Você pode fazer coisa errada visando roubo, coisa econômica, ou coisa na linha ideológica, na linha de pensamento, derrubar o Estado. Vamos derrubar aqui um governo, qualquer um. Você vai ter que fazer isso secretamente, senão o governo vai lá e te prende. Publicamente. Então, lógico, ao longo da história teve vários, como a independência do Brasil começou como uma conspiração e assim vai. Para tudo quanto é lá tem conspiração. Quais são as teorias que você ouve assim, que você fala, pô, essa daqui dá pra... Vamos pelo menos prestar atenção nela. Uma que tal, eu não Terra sou... plana. Eu não sou, não, essa é de jeito nenhum. Essa não. Essa é demais, Essa né? é demais. Essa é demais. Essa não dá. Essa aí não dá pra engolir mesmo. Que o homem não pisou na lua. Vocês já né? trouxeram algum terraplanista? Não, eu eu queria sou doido pra trazer um. Traga um aí, eu acho que ia ser um bom. A gente não sabe do que eles se alimentam, onde eles se escondem. Eu sou doido pra trazer um, mano. Olha, eu não sou engenheiro, mas a do 11 de setembro me parece uma coisa que daria pra conversar. Não estou dizendo que o avião não bateu, foi um holograma, não é isso. Mas que talvez teria combinado com algum explosivo, pode ser. Mas eu não sou engenheiro, talvez seria interessante. Mas o atentado foi realmente algo... Foi realmente um atentado. Foi, claro. O avião mas bateu lá. a implosão da torre realmente foi é algo... por causa daquela torre 9, né? A torre 7, aquela que caiu sem nenhum... Como explicar a queda da torre? É a torre 9 ou 7? Aquela que caiu sem também não sei. Não, mas o segundo avião bate na outra torre, tem uma né? que cai como se fosse implodida. Então, ela cai retinho, aquela torre menorzinha, tem as duas grandes, o avião bateu. Mas tem uma menorzinha que tem a filmagem dela. Nenhum avião bateu nela. Ficou com um foco de incêndio, mas nada assim de grande porte. De repente ela cai do nada. É meio estranho aquela lá, né? Eu não sei também o processo para você implodir um prédio, isso é tão prático assim também, né? Tipo, qual que foi o intervalo dos choques dos aviões, o foco de incêndio nessa torre menor, para os caras irem lá, montar os explosivos e implodir ela. Então, puta isso merda, né? Isso vai ter que ser alguém, um engenheiro. Mais uma dica, tragam aqui no canal um engenheiro civil. Não, eu sou engenheiro civil. Mas você pode falar. Mas qual tem várias mas tem várias especializações. Mas qual especialista em orçamento. O que eu posso dizer é que é caro. É porque eu sou especialista em orçamentos. Então... Você acha que seria possível muito caro os explosivos? Então, é por isso que eu tô falando. Eu não domino a área de implosões de prédios, né? Então, eu não sei quão prático é você realmente fazer... Eu imagino que vai explosivo pra caramba em pontos estratégicos para você implodir um prédio. Então, tem que ser muito ágil ali. Tinha que ter uma equipe de prontidão para falar assim, ó, bateu ali, vamos lá, vamos colocar os... Mas se você tivesse dinheiro, uma equipe boa, você conseguiria implodir aqueles prédios do jeito que foi, mais ou menos? Então, E naquele momento essa de bater, seria uma você pergunta tem que ter um desastre acontecendo. Então, exatamente. É muito difícil. Eu acho pouquíssimo provável. Daria pra esconder? Também tem essa. Porque a gente, eu não sei como é o explosivo. Ele é um... Que no filme, o explosivo desse tamanho, ele arromba não é paredão, não é. Tá ligado? Ele era uma caixinha você... aqui, ó, que o cara coloca na parede. Claro que, assim, tem aquela também. Aqui, pra você derrubar um prédio, você tem conhecimento das plantas de carga dele. Você sabe onde tem as maiores concentrações de carga. Você fala assim, eu vou implodir esses pontos aqui e com isso ele vai cair. Mas, cara, o que você vê de vídeo de implosão de prédio que dá errado... Do prédio implodir, ele cai de lado, certo, assim. Né? Então, assim, aquele ali foi perfeito, deu certo. Eu acho pouco provável. E é assim, qual que era o interesse também de implodir um prédio, né? Naquela situação? Qual que era o interesse? E aquele 7 lá que caiu sem o avião bater? Eu não consigo opinar, assim. É muito pra mim, assim. O terremoto de 2 prédios batendo não derrubaria ele, não? Não, derrubaria. O tempo que dá um abalo ali, né? Um abalo tremendo. São 2 prédios gigantescos. Aí tem um avião que, mete a porrada, só isso já... E assim, aí eu acho que vamos na essência de toda a teoria, né? De toda a teoria da conspiração. Qual que era o interesse? Então, eu acho que o mais importante é isso. O mais louco. Qual que é o interesse nisso?
Porque você fala, não, os caras fizeram isso pra poder ganhar uma grana do seguro. Por causa disso, os caras invadiram... Cara, você poderia condenar o prédio de alguma outra forma e arrancar uma grana do seguro, O que eu já ouvi falar que foi por causa disso que invadiram o Iraque. Não foi, mas aí tem um outro argumento. Não mas precisava por causa do destruir último duas prédio? torres. Bastava um outro atentado num lugar o menorzinho. Iraque não, desculpa, Afeganistão. Afeganistão. É, por causa do Bin Laden, né? Não, mas aí você fala do sequestro do avião. Mas aí você fala que foi o pretexto pro sequestro do avião e bater na torre. Não. Tipo assim, o que eu já ouvi O que ele tá falando é tipo a teoria de eles precisavam de um pretexto pra poder... Então, mas aí é do argumento. Mas aumentar precisava tudo isso pra levar os Estados Unidos pra guerra? Não bastava só um atentado. Muito menos. E aumentar o orçamento uma bomba no aeroporto você já resolveria, né? Sabe o que eu acho? No final das contas, mano, foi só o Bin Laden que bolou tudo e ninguém bota uma fé no cara. Eu também acho. Foi só o cara que tá de dentro de uma caverna e falou assim, mano, na boa, a gente não tem grana pra mandar uma caverna? bomba. Você acha que ele tava dentro de uma caverna? Que isso? O Bin Laden é família rica. Era família rica, era família de gente ligada a petróleo. No final das contas, ele viajou para os Estados Unidos, ele conhecia os Estados Unidos. Sim, total. Eu entendo o seguinte, a teoria que ele era um radical de uma família rica, pra mim faz mais sentido. Que não é uma teoria. Né, que é o que realmente é divulgado, né? Que tinha realmente a família Bush tinha envolvimento com a família dele. Isso é... É uma família rica e ele era o cara, o desgarrado ali, louco, radical, religioso radical, que realmente se voltou contra o capitalismo, o malvadão dos Estados Unidos. Eu acredito mais nisso. E aí tem uma coisa curiosa na Arábia Saudita, que a Arábia Saudita, ao mesmo tempo, ela é aliada dos Estados Unidos, só que ela, não sei se ainda deve ter, ainda financia várias escolas radicais no Paquistão, no Afeganistão, chamada de madras ou madraças, eu não lembro mais o nome. Até pra gente ir para a próxima pergunta, tem um documentário muito interessante que eu não lembro se é isso, é Fahrenheit 911. Tem no YouTube. Tem um do 11 de setembro muito bom chamado New Pearl Harbor. Newport. A nova Pearl Harbor. São 4 horas de documentário. Tá no comentando YouTube. sobre. Tá no YouTube de graça, né? E essa história de que a gente... Porque o que eu vejo hoje, eu já até falei pros moleques do Ouço Seu Pai, que é o seguinte, falou, o mundo está mudando. E a gente tá tendo oportunidade de ver isso ali. Mano, na minha opinião, a gente tá vivendo um momento da história. A gente viveu há 2 anos atrás, com a Terceira Guerra Mundial, que eu chamo de pandemia, tem gente que chama de pandemia, eu chamo de Terceira Guerra Mundial. Entendeu? A China saiu vencedora. Mas, tipo assim, eu vejo que hoje a gente tá tendo a oportunidade de ver o mundo mudando. Então a gente tá mudando. O mundo tá... É como se o mundo estivesse virando o eixo, assim, ó. Então a gente tá vendo essas linguagens agora nascendo, a gente tá vendo certos padrões caindo. E no final das contas, esperto é só quem tá ligeiro, mano, e fala o que o povo quer ouvir. Que eu falo isso muito pros moleques. Eu falo, mano... Fica esperto em ver o que a maioria da galera gosta de ouvir e embarca nessa, velho. Tá ligado? Porque é assim que você sobrevive. É assim que você sobrevive nesse tipo de planeta. Entendeu? Você vê também desse jeito, onde estão parecendo que parece uma coisa quase que mundial. Primeiro fizeram um ensaio com a pandemia e tal. Vamos ver se a gente mandar o povo pra cá, eles vão. Vamos ver se a gente mandar o povo pra cá, eles vão. Experimento social, né? Isso, um experimento social. E agora parece que isso tá a todo vapor. Cada hora nascendo uma coisa diferente, a gente vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, o que está acontecendo na Europa. É como se, sei lá, o planeta estivesse virando de cabeça para como se tivesse alguém mexendo assim. Sim, então isso já é muito rápidas, né, acontecendo. A linguagem, isso que você falou, linguagem neutra, não é uma bobagem, linguagem neutra. Né? Teve um pensador aí não sei de onde que ele é, europeu, americano, que ele falou que teve uma mudança a partir de 2012, segundo ele, né? E que aí começou uma ação orquestrada para tanta linguagem, hipersensibilidade a questões raciais, ligada à doença e tal. Os homens ficando frescos. Mas essa é uma análise assim, você não está estudando pela causa. O que causou isso, tá? É um estudo do que está acontecendo. É uma análise, né? Uma análise, está acontecendo isso e isso. Por que foi causado? Ninguém sabe. Mas que está acontecendo, tá. Que nem, por exemplo, apesar de o veganismo está crescendo. Apesar de eu chamar a pandemia de Terceira Guerra Mundial, eu não sou daqueles que falam assim, a China criou isso, para isso. Eu não vou por essa linha. Eu vou para a linha do seguinte. Uma coisa aconteceu... E um grupo... Aí foi uma guerra de propaganda.
Entendeu? Um grupo, porque, cara, a gente teve queda de líderes que a gente nunca dizia que iam cair. E a gente teve a subida de líderes que a gente não dizia que ia subir. Então foi isso. O Biden é o melhor exemplo disso. Sim. O Biden tá loucaço, irmão. Aquela imagem dele ali do lado do Lula, perdidaço, sem saber, tipo... Não tem condição boca nenhuma, aberta. Ele é o boca aberta, mano. Ele não tem condição nenhuma de ser presidente. Como é que ele é presidente? Então, essas perguntas que a gente fala, cara, como que o Biden é presidente? Como que o Trudeau é presidente? Mostra que não é só a gente que não sabe votar. E que existe É um consolo para nós. Exato, né? e que existe um movimento. Não, que existe Se um fosse movimento, uma coisa, existe. Tá acontecendo só nos Estados Unidos, tá acontecendo só no Brasil, tá acontecendo só um país ou outro, a gente falaria, mano, é só coisa do brasileiro, coisa do americano. Mas quando você olha o cenário total, é todo mundo embarcando no mesmo rolê que você fala, caralho, mano. É lógico que deve ser Geral uma coisa orquestrada. Que está envolvendo linguagem, está envolvendo manipulação, está envolvendo fomento controle de mídia. guerra, controle de mídia, hipersensibilidade a determinadas questões, censura. Né? Nos Estados Unidos também tem movimento, é que lá é difícil, né? Mas nos Estados Unidos também tem a ditadura do politicamente correto, na Europa também. Né? Então, é uma coisa orquestrada mundialmente, sem dúvida nenhuma. Agora, por que foi causado? Por que começou em 2012? Não sabemos. Ó, tem uma pergunta do... Eu não vou saber pronunciar essa aqui. É M. Vascais. MV Skies. Manda aí como é que pronuncia. Ele falou assim, acho que minha primeira pergunta não foi. Perguntei o quanto os nazistas chegaram a acumular de tecnologia, pois vimos em documentários que tinha muita coisa nos documentos. O quanto é verdade isso? Isso já foi respondido, né? Acho que ao longo daí, ele, na sequência, ele perguntou assim, e se é verdade que os nazistas fugiram para lá do culto da Lua? Nossa, não, aí também não. Maluquice, né? Eu sei que teve realmente uma Eles fuga para América Argentina. Do Sul. Aqui, ó. Uns foram para o Brasil. Pro Brasil. Inclusive, em Itatiaia, eles se reuniam num hotel em Itatiaia, chamado Hotel Simon. Era um centro deles. Né? E aí eu queria voltar no Joseph Mengele, né? Ele veio pro Brasil, não foi? Veio pro Brasil, ficou em Embu, aqui perto de São Paulo. Eu pensei que ele tinha ficado no litoral. Talvez tenha ficado no litoral também, não lembro mais os detalhes, mas eu me lembro que ele ficou em Embu. E ele terminou a vida dele aqui no Brasil, morreu de velhice mesmo. E aí parece que fizeram uma exumação, não fizeram? Eu não estou mais lembrado. Fizeram uma exumação e provaram que era ele. Que era ele. Ele tinha uma chácara em Embu e tal. Vai lá. Eu queria só, entender um pouco mais também a questão dos experimentos que ele fazia. Né? Porque, claro, eram experimentos que enquadravam como crimes de guerra. Né? Eram atrocidades que eles faziam com as crianças e tudo mais. Até onde também tem verdade e até onde tem lenda urbana ali. É tudo verdade. Dá pra acreditar que até é a tudo dos verdade? gêmeos? Não tô falando que é tudo nesse nível assim. A dos gêmeos é cruel. Não, tem de feto mas também, feto de animal. Eles faziam muita sujeira. Nossa. E não começou com ele, não, hein? Não, e nem terminou com ele, né? Nem terminou com ele. Depois tem relatos de outros países também da continuidade com isso. Eu não sei o que teve toda a sujeira, não sei o que podem ter inventado. Não. E teve alguma coisa que saiu dele ali, que teve algum avanço de saúde, assim, fala assim, putz, foi graças a um experimento maluco dele que descobriram a cura pra alguma coisa? Boa pergunta, não sei. Não tem. E também se tivesse, eu acho que a galera nem ia querer divulgar pra não fomentar isso. Eu sei que os Estados Unidos levou para lá um fulano que trabalhou com ele. Eu não lembro mais o nome dele. Para fazer experimentos na área biológica. Não sei se lá nos Estados Unidos saiu alguma coisa desse trabalho ou não. E aí, de novo, os caras também não iam divulgar. Também não iam divulgar. Também. Porque se você divulga, fica meio que valida. Válido, assim, vale você valida. Tipo, é igual o negócio de suicídio tal, de falar, não divulga que o cara tem assim tal, porque valida pro outro, pro cara que é louco, falar, não falei que era ruim? Era ruim, mas tinha as coisas boas. E aí revelar também... Tem um infeliz que vai usar esse argumento maldito, né? Dizem que aí no metrô tem muito suicídio. Aí quando para a linha, às vezes é porque alguém se matou. Eles não divulgam que não falam que alguém se matou. Exatamente. Ô Marcelo, a gente está chegando próximo do final aqui e eu queria tirar uma dúvida com você, que é um outro pensamento que eu tenho também, que é o seguinte. A gente está tendo agora essa coisa da censura no Brasil
Entendeu? O debate ficou 8 ou 80. Eu, por exemplo, tenho uma regra que eu já até debati nos meus programas e tal, que é a seguinte: eu acho que as plataformas tinham que facilitar o acesso a quem cometeu o crime ali, que tá ali. Crime, por exemplo, Alessandro, eu vou te matar. Aí tem aquele perfil e tal, a plataforma poderia abrir mais fácil. Eu chegava na polícia, tá aqui, ó, minha página, tal, policial, o senhor está vendo que aqui está... Como se eu tivesse um vídeo de alguém me assaltando, certo? E falando, ó, o Igor me assaltou, está aqui o vídeo dele me assaltando. Eu tenho uma prova daquilo. E... Só que o debate virou uma coisa, sabe, louco versus maluco. E hoje eu vejo que o pessoal tá aproveitando o louco versus maluco para implantar uma coisa mais firme do tipo, não quero mais você falando de mim. Não, nós não estamos iguais, porque a internet fez isso. Fez o cara ficar igual, né? A internet botou a gente em pé de igualdade. Então, hoje eu posso falar de um ministro, hoje eu posso falar do presidente, o presidente vai saber que eu falei dele. Eu não preciso estar na Globo para ele saber que eu falei dele. E o que que eu percebo? Que o planeta está de olho no Brasil. Porque uma coisa é o Macron, desculpa. Uma coisa é o Maduro proibir as liberdades. Uma coisa é o Xi Jinping proibir as liberdades. Outra coisa é o Brasil. Principalmente se de alguma forma o povo... Porque tá rolando uma propaganda forte para que o povo fique do lado da PL. Isso é só impressão minha? Ou você acha que também os outros países estão de olho? Porque os outros países também querem... essa regulação, mas eles têm muito mais forte neles a coisa da liberdade, como é o caso dos Estados Unidos. Tá lá na segunda emenda, se eu não me engano, tá ligado? Tá lá, a liberdade tá muito forte dentro deles ali. Você acha que a gente vai ser usado os caras são democráticos e aprovaram, hein? Significa que a gente tem que fazer alguma coisa. E não tá ferindo a democracia. Exato. Você acha que Você o está mundo... dizendo como cobaia, usar o Brasil Isso. como cobaia. Pode ser. O mundo tem dois interesses aqui no Brasil. Um é a Amazônia, né? Com as riquezas que estão lá, e aí tem empresas que financiam ONG, aquelas manobras que eu nem vou comentar, que todo mundo que é esclarecido sabe que ONG não está lá para defender a Amazônia coisa claro. nenhuma. E outra é no agronegócio, né? Aqui do Brasil, porque se o Brasil crescer muito mais, altera completamente a dinâmica de alimentos no mundo. Então tem esses dois... lados estratégicos que o Brasil interessa para o mundo. Não é nada de tecnologia, nada, mas são esses dois pontos que o Brasil aí é forte. Pode ser que o Brasil seja um laboratório. Agora, voltado nessa questão da lei, é perigosíssima. Por quê? Você estava comentando lá do controle. Existe uma diferença entre controle prévio e controle posterior, né? Controle prévio é que é a censura mais radical, né? Então eles vai fazer uma coisa que você não pode montar. Qual que é o certo? É aquele que exagerou, toma um processo na cabeça. É um controle individual. Ou seja, eu falei uma burrada contra o Zé no YouTube. Aí o Zé vai e me processa. Entra corretivo, no né? corretivo. Ele vai entrar, se utiliza do Poder Judiciário e me pune lá com multa e tal. Agora eles querem um controle prévio. Coisas previamente que não podem ser feitas. Isso é um absurdo. Né? Eu acho que de um ponto de vista da correção até que faz um pouco de sentido, né? Tipo, realmente, eu falei uma merda que de alguma forma é enquadrado como um crime, falei uma merda racial, tem que ser punido como um crime racial. Ponto. Né? Desde que aquilo realmente é enquadrado como um crime. Agora, realmente, criar regras, falar assim, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tal, o que aconteceu com o Léo Lins. Uma ditadura. E depois vão criar um Ministério da Verdade, aqui igual o DIP do Getúlio Vargas. Exatamente. O nazista também tinha Ministério da Verdade, né? Tinha todo um departamento lá com isso. Então haveria então uma coisa prévia, uma lista não pode fazer, e marcar, pôr numa lista aqueles que infringiram para nunca mais. O Léo Lins falou, você não pode fazer piada disso, prévio, controle prévio. Você não lembra? O Brasil Paralelo ia fazer um documentário sobre o que mesmo? 1964, não é? Sim, e foi proibido, aquilo é controle prévio de censura, é um absurdo. Mas depois eles exagerou liberaram, né? depois, mas liberou depois da eleição. Foi uma censura prévia. Isso é um perigo. Sim. Isso é um perigo. A ditadura não aparece de repente, a não ser que foi um golpe muito violento. Como a Revolução de 17 e tal. Mas a maioria das vezes é progressivo, né? Na Venezuela foi progressivo. Não vem de uma vez. Não vem de repente, né? Eu tô feliz. Eu tô extremamente satisfeito. Eu tô feliz. E eu tô com gosto de quero mais.
Tô feliz com a sua censura? presença. Não, achei que tava feliz com a censura. Tô falando de censura e tô feliz. Eu falar feliz com a censura. Opa, não, mas eu quero fazer uma outra parte com o Loconte. Que a gente falou mais cedo. O Loconte, na hora que a gente falar pra ele vir, ele vem. E aí eu queria fazer vocês dois. Eu acho que seria muito bom. Seria bom. Muito interessante. Seria bom. Eu Vamos já disse que eu já podcast. conheço ele de trocar zap, né? Não conheço ele pessoalmente. Então, ó, já diz pra prazer. galera aí quais são suas redes sociais, quais são os livros que você escreveu. Tirando, ó, aqui ele já trouxe um pra mim aqui, ó. O 1822 aqui, ó, A Separação do Brasil. Quais foram os outros que você escreveu? Então, eu escrevi 7 livros. Um contra a televisão. É contra a televisão, não é contra o YouTube ou a internet. Um de coisas do interior, chamado Motos Resolvidos. A televisão é televisão fast food envenenado para a alma. O outro é Metafísica da Gastronomia, porque eu gosto muito de vinho, cerveja, toda a simbologia ligada a isso. Eu tenho um de História dos Estados Unidos, que agora em breve vai ter versão impressa. Tem Impérios Coloniais, que aborda aquelas questões de colonização que a gente estava falando. Legal. E tem o 1822 do Brasil sobre a independência. E tenho também o último que eu lancei, que foi inclusive no começo desse mês, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho 7 livros. Olha aí. Vai vendo as pessoas vão que a gente vir traz outros, aqui, né? Vão vir outros. Se aí. Deus quiser. No YouTube, como o pessoal te acha? No meu canal, que é Marcelo Andrade, só o meu nome. E eu também tenho um curso, né? Eu tenho uma plataforma de curso chamada Escola da Verdade Histórica. Então tem vários cursos gravados lá. História do Impérios Coloniais, História do Brasil, História da França. Estou finalizando a história do marxismo, né? Um combate ao marxismo. Também vai ser um livro contra o marxismo. Bom. Aí os comunistas vão ficar doidos. Vão ficar felizes da vida. Ó, o link do canal dele vai estar aqui embaixo, no primeiro Isso aí. comentário, na descrição do vídeo, entendeu? Vai lá conhecer o trabalho do Marcelo, é bem legal. Muita gente do meu canal, que já conhecia o seu que trabalho, pediu para que eu chamasse você. Quero agradecer a aula, porque é muito louco quando o cara vem da aula. E assim, o que é da hora é que a gente fez várias perguntas aqui que a gente não tava previamente. Eu tinha feito uma série de perguntas voltadas pra colonização brasileira e tal. A gente não falou nada disso. Nada. Isso é muito você tinha bom. falado que ia fazer. Eu fiz algumas perguntas e não perguntei nada do que eu tinha analisado. Foi tudo. A gente vai no que vai saindo. No que foi aqui do dinâmica papo. da conversa. Isso é muito bom. Mostra que, tipo, realmente. E assim, você trouxe resposta pra tudo e tal, e é muito legal isso. A única vez que eu fui questionado, eu falei, não soube opinar, porque na minha especialização eu fugi da pergunta. O pessoal no meu canal me zoa porque fala que eu gosto de trazer professor, porque assim eu faço aula de graça. O Negão é malandro, ele faz aula, traz um professor, mas faz aula de graça. É isso. Eu que agradeço aí a presença, o convite, fiquei muito honrado aí com o convite, agradeço aí muito a gentileza de vocês e agradeço a audiência que sugeriu aí meu nome. Então, gostei bastante, espero voltar. Vai ser um prazer voltar aqui com o Loconte ou outros também. Vou te falar, o pessoal gostou mesmo de você. Um monte de gente pediu, mano. Que bom, ótimo. Fico muito feliz com isso, muito feliz. É isso, pessoal. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se inscreva no canal do Negão. Se inscreva no Ferascast. Se inscreva no canal do professor Marcelo Andrade. Até a próxima segunda. Tamo junto. É nóis.